Um paciente chegou pro doutor e disse: doutor, o senhor não sabe o que é que acontece, doutor. É que ninguém me leva a sério, doutor. Aí o médico falou: você só pode estar de brincadeira comigo, né, cara? Entediado, um funcionário do manicômio resolveu reunir todos os doidos para uma brincadeira. Galera, é o seguinte, ó, todos vocês são frutas, certo? Vocês vão subir naquela árvore, quando eu futucar vocês com a vara, é porque vocês estão maduros. Aí foi aquela palhaçada, o cara começou a futucar os doidos e eles caíam no chão sem a menor pena das suas carcaças. Acabou o expediente de 6 horas da tarde, o atencioso funcionário foi-se embora, esqueceu um doido em cima da árvore. Lá pelas 10 da noite o doido murmurou pensativo: será que eu ainda não tô maduro? Deixa eu ver. Aí botou o dedo na bunda, tirou, cheirou e disse: vixe, eu já tô é podre. E se jogou da árvore. Você sabe qual é a diferença entre um psiquiatra e um paciente? O paciente é aquele que fica curado e volta pra casa, né? Numa praia do litoral estava uma bela morena, ainda virgem, a se bronzear na areia, quando acaba adormecendo. E sem que ela percebesse, um siri entrou nas suas partes. Já à tardezinha ela acordou e foi embora para casa, começando a sentir uma coceirinha lá embaixo que estava incomodando. No dia seguinte ela foi ao médico para resolver o problema. Então o médico sugeriu uma pomadazinha para aliviar a coceira. No dia seguinte lá estava ela novamente, e então o médico, já preocupado pois não havia resolvido, disse à morena: você tem um sério problema e você tem que fazer amor com o primeiro homem que você encontrar e perder essa tal de virgindade. A morena saiu desesperada do consultório, encontrou com um bêbado caído pela sarjeta e pensou: é esse aí mesmo. Levou o bêbado para o hotel mais próximo, começou a tirar sua roupa e se jogou em cima da cama. O bêbado, já alucinado, tirou tudo e caiu sobre ela, mas ela avisou logo: vá devagar que eu sou virgem. Então o bêbado se organizou. Quando ia começar o serviço, o siri saiu da nova toca e caiu na pose de guerra, de frente pro bêbado. Então o bêbado encarou ele e retrucou: qual é, cabaço? Você vai me encarar mesmo, é? Aquela mulher feia, coitada, tão desengonçada que nunca tinha conseguido ter um namorado, vai pedir auxílio a uma vidente. Minha filha, nessa vida você não vai ser muito feliz no amor, prediz a vidente, mas na próxima encarnação você será uma mulher lindíssima, muito cobiçada, e todos os homens se arrastarão aos seus pés. A mulher sai dali muito feliz e, ao passar por um viaduto, pensou: quanto mais cedo eu partir, mais cedo começa a outra vida, e pulou lá de cima. Mas por incríveis coincidências que só acontecem nas minhas piadas, ela não morreu, porque caiu de costas em cima de um caminhão carregado de banana e perdeu os sentidos. Assim que se recuperou, ainda atordoada e sem saber onde estava, começou a palpar em volta de si. Quando sentiu a protuberância das bananas, murmurou com um sorriso nos lábios: um de cada vez, por favor. Num bairro de classe média da cidade de Natal, haviam 3 vizinhas que sempre penduravam as roupas no mesmo varal, no fundo de suas casas: Sofia, Júlia e Cláudia. Todas as vezes que chovia, Sofia e Júlia tinham que correr para pegar as roupas, e mesmo assim elas estavam completamente ensopadas. Assim não dá, resmungou Sofia para Júlia. Como será que a Cláudia faz para saber quando vai chover? Ela nunca põe as roupas para secar quando chove. Epa, eu tô ouvindo tudo, viu? Advertiu Cláudia saindo da sua casa. Vocês querem mesmo saber como é que eu faço pra saber quando vai chover? Ah, pois eu vou contar. Eu e meu marido dormimos completamente nus, e assim quando eu acordo eu olho pro pinto dele. Se estiver pro lado esquerdo, não vai chover, então eu estendo as roupas tranquilamente. Agora, se o danado tiver pro lado direito, é chuva na certa. Aí eu deixo pra estender as roupas no dia seguinte. Menina, tá brincando? Exclamou Sofia de boca aberta. Mas espera um pouco, e se o pinto tiver pra cima? Aí vocês acham que eu vou lavar a roupa num dia desses? Um bêbado chega na estação e pergunta ao segurança: que hora passa o último trem? Respondeu o segurança: às 11h30. E o bêbado insiste: e que horas são? Até aí o segurança estava calmo: são 10 horas. Então o bêbado enche o saco e cochila. O segurança deixa ele perder o trem e avisa às 11h31: ô rapaz, o trem acabou de sair. E o bêbado responde: ah, agora eu sei que eu posso atravessar.
Dois bêbados ficaram até tarde num bar e perderam o último ônibus. Resolveram então passar a noite num hotel, mas o gerente sonolento disse: só temos um quarto vago, com uma cama de solteiro. Não tem importância não, nós somos como irmãos, respondeu um dos bêbados. No quarto apagaram a luz e se deitaram de costas um pro outro. No meio da noite um deles acordou e chamou o companheiro: João, tem um cara deitado comigo na cama. Engraçado, na minha também tem. Eu vou tirar ele daqui. Eu também. Os dois se viraram e começaram a brigar, até que um deles caiu no chão. João, o cara me derrubou. E eu derrubei o outro aqui. Pode vir pra minha cama. Um bêbado chega no bar e pergunta: ô Manuel, você tem aí uma caixa de cerveja, hein? E Manuel responde: pois não, qual é que você quer? Casa, Antártica, Brahma? Pode ser qualquer um, eu só quero pra me sentar. Na porta do fórum, o bêbado vê um juiz de direito vestido a caráter. Passa por ele e brinca: salve, lindo. Ao que o juiz vira-se pra ele com os punhos fechados e berra: salve o quê, rapaz? Salve, lindo pendão da esperança. Um bêbado chega na entrada de uma boate acompanhado de um amigo. Ei, você, diz ele para o porteiro, poderia me dar uma informação? E o porteiro diz: fale logo. É que eu fiz uma aposta aqui com meu amigo e eu queria confirmar com você. Fala aqui pra ele, é ou não é verdade que a privada daqui é de ouro? Nisso o porteiro gritou olhando pra trás: Simão, tá aqui o corno que cagou no seu trombone. Vencido o primeiro mês de aluguel do apartamento da morena maravilhosa, o proprietário bate a porta. Quem é? Pergunta uma voz feminina sem abrir. O proprietário: vim cobrar o aluguel. Dá pra passar mais tarde? Agora estou ocupada pagando a conta do supermercado. Uma senhora foi levada às pressas para a UTI de um hospital. Lá chegando, teve uma experiência de quase morte e nesse estado encontrou-se com Deus. O que é isso? Eu morri? Não, pelos meus cálculos você morrerá daqui a 43 anos, 8 meses, 9 dias e 16 horas. Respondeu o Eterno. Ao voltar-se a si, sabendo quanto tempo ainda tinha de vida, resolveu fazer uma lipoaspiração, uma plástica de restauração de seios, plástica no rosto, no nariz, na barriga, tirou todos os excessos, ficou linda, jovial e teve alta na mesma semana. No dia seguinte, ao atravessar numa rua, veio um veículo em alta velocidade e atropelou, matando ela na hora. Ao encontrar-se de novo com Deus, ela perguntou: poxa Deus, eu achei que eu ainda tinha 43 anos de vida, porque eu morri logo depois de toda aquela despesa com cirurgias plásticas. E Deus aproximou-se dela, olhando diretamente nos olhos e respondeu: juro que não te reconheci. O calor na Caatinga estava bravo de rachar. Faltava água nos poços, cheio de cabeça de boi no chão. Ia Severino numa charrete puxada por um burrinho velho. O chão parecia uma fornalha. Ah, Riego, eu nunca vi um calor como esse na minha vida, disse Severino. Eu também nunca vi não, disse o burrinho. Epa, mas eu nunca vi burro falar não. Eu também nunca vi, disse a charrete. O matuto velho levou a mulher no médico. O médico mandou a mulher entrar no consultório e o matuto entrou junto. O médico mandou a mulher se deitar e começou o exame. Apalpou a mulher na altura do pescoço e perguntou: dói aqui? E a mulher disse que não. E o matuto só olhando. O médico apalpou na altura da clavícula, depois na altura do peito, depois na altura do estômago e foi descendo, apalpando e perguntando se doía. Quando o médico chegou na altura do umbigo, o matuto interrompeu: olha, doutor, deixa que daqui pra baixo o senhor só pergunta e quem apalpa sou eu, viu? O caipira desceu do ônibus na rodoviária de São Paulo e começou a caminhar. Deslumbrado com a cidade grande, ao passar por uma lixeira, ele lê a seguinte inscrição: colabore com a limpeza pública. Sem pestanejar, ele enfia a mão no bolso, saca a carteira e tira uma nota de R$10 e enfia dentro da lixeira.
Um potiguar do Rio Grande do Norte foi tentar a vida no Rio de Janeiro. Desavisado, entrou na linha férrea e foi andando, foi logo atropelado por um trem. Foi parar no hospital, foi tratado e recebeu alta. Só que ficou um pouco traumatizado com o ocorrido. Acabou preso num shopping center, acusado de destruir um ferrorama, enquanto ele berrava: "Essas desgraças assim a gente tem que matar enquanto é pequeno." O Matuto levou um amigo para passar um final de semana na sua fazenda onde ele nasceu e conta todo saudoso: "Tá vendo aquela casinha ali? Foi lá que eu nasci. Nesse pomar aprendi as coisas da vida. E foi lá embaixo daquela árvore, daquela mangueira enorme que eu transei pela primeira vez. Eita, trem danado. Me lembro como se fosse hoje." E você lembra do que ela disse? Lembro. Ela disse: "Bé." No hospício, um doido tava jogando carta sozinho quando de repente parou um outro e ficou só observando. Depois de alguns minutos ele olhou e disse: "Você tá roubando, viu?" Aí o outro disse: "Ei, psiu, não diga pra ninguém não." Aí o doido comentou: "E você não descobre não?" Ele disse: "Não, eu sou muito esperto." Um psiquiatra perguntou ao paciente: "Você costuma ouvir vozes sem saber de onde elas vêm e com quem está falando?" Aí o doido disse: "Sim." Aí o médico disse: "Quando é que isso acontece?" Ele disse: "Quando eu atendo o telefone." Duas vacas estavam pastando tranquilamente até que uma delas puxou assunto: "Amiga, eu estou apavorada com essa tal doença da vaca louca, e você?" "Ai, mulher, eu não tô nem aí." "Não, mas por que não?" "Ai, porque eu sou um helicóptero." O coelhinho chega pra coelhinha e diz: "Vamos fazer amor?" E ela disse: "O quê? Vamos fazer de novo?" O dia já estava nascendo, quase 6 da manhã, quando batem na porta. A mulher atende e vê o marido com aquela cara de que a noite foi boa, completamente bêbado, o cabelo bagunçado, a roupa amassada, cheia de marcas de batom e um cheiro forte de um perfume feminino. Louca da vida, a mulher grita: "Vai, canalha, fala! Fala agora, me dê um único motivo para você chegar às 6 da manhã em casa." Ele responde sem pensar duas vezes: "Ué, o café da manhã." Você sabe por que os dinossauros põem muitos ovos? Porque eles têm milhões de anos. Dois jacarés estavam conversando. "Cara, o meu pai está cheio da grana." "Por que? Ele ganha na loteria?" "Não, fizeram uma carteira com ele." Dois bêbados conversando quando um pergunta: "Por que você bebe?" "É pra afogar as mágoas." "E resolve?" "Que nada, elas aprenderam foi a nadar." Um bêbado, ao chegar em casa, decide tomar um copo de água. Porém, devido ao seu estado etílico e da pressa, não observa que no copo havia um pequeno rato vivo e ele acaba engolindo. Ao notar o que havia acontecido, ele fica desesperado e vai ao primeiro hospital que encontra. Na realidade, não era um hospital, era um hospício. E o médico que atendeu ele não era um médico, era um doido vestido de branco. Então o bêbado, ainda apavorado, explica o que aconteceu para o tal médico. Esse apanha um pedaço de papel, escreve a receita e devolve ao bêbado, que vai na primeira drogaria preparar o medicamento. O farmacêutico, ao ler a receita, pergunta qual era o problema. Após a explicação do bêbado ao farmacêutico, o farmacêutico começa a rir e diz: "Faz sentido. O doido havia escrito no papel: tomar um gato de 2 em 2 horas e colocar uma ratoeira na bunda." Um bêbado no busão pergunta pro cobrador: "Mozinho, esse busão passa em Petrópolis?" E o cobrador: "Sim, sim." O bêbado tornou a perguntar: "Mozinho, esse ônibus passa em Petrópolis?" "Sim, meu senhor, esse ônibus passa em Petrópolis." E o bêbado tornou a perguntar: "Mozinho, esse ônibus passa em Petrópolis?" E o cobrador, já pé da vida, fala: "Meu amigo, esse ônibus passa aqui até no inferno, mas na volta ele passa em Petrópolis."
A gordinha estava no banheiro de uma danceteria, pintando-se no espelho, quando de repente chega uma linda ruiva de olhos azuis. Ela tinha uma delicada cintura e usava uma calça jeans justíssima de couro. Enquanto a gorda observava essa escultural criação divina, a ruiva se olha no espelho e diz: obrigada, Herbalife. A gordinha ficou paralisada com um lápis labial na boca, enquanto vê a ruiva sair. Continuou o que fazia, quando de repente entra uma maravilhosa loira, 2 vezes melhor do que a ruiva. Corpo escultural, cintura mínima, se olha no espelho e diz: obrigado, Coscark. A gordinha ficou paralisada com um tubo de rímel na mão, enquanto vê a loira tremendo. A gordinha ficou paralisada com um tubo de rímel na mão, enquanto vê sair a tremenda loira. Continua sua maquiagem quando entra uma linda morena, 3 vezes melhor do que a loira. Corpo escultural, pele suave, cintura ultra fina, lindas pernas, uma deusa. A garota se olha no espelho, observa o corpão e diz: obrigado, Diet Shake. A gordinha, terminando de se pintar, se prepara para sair, olha no espelho e diz: obrigado, McDonald's, filho de uma mãe. Três jovens recém-chegados à paróquia se apresentam. O primeiro começa: meu nome é Paulo, mas eu não sou apóstolo. Eu sou Pedro, mas não sou santo. E a terceira e última começou uma adolescente muito tímida: eu me chamo Maria Madalena, mas eu não sei mais o que dizer. Um cara chega num bar e fala assim pro garçom: ei, eu aposto com você R$300 que eu mijo naquele copo que tá uns 10 metros de mim, sem deixar cair nenhuma gota de xixi. O garçom olha pro cara, olha pro copo e fala: eu aposto, e é claro que você não vai conseguir. Então o cara olha pro copo, se concentra e começa a mijar. Ele mija no bar, nas pessoas, mija na cara do garçom, menos no copo. E o garçom ria porque tinha ganhado R$300. Então o cara foi até o final do bar, pegou o dinheiro com 2 homens e pagou ao garçom. E o garçom disse: eu não tô entendendo, você acabou de perder R$300 e ficou feliz? Você tá vendo aqueles 2 caras no final do bar? Eu apostei com eles R$600 que eu mijaria no bar, na cara do garçom, em tudo quanto é canto, e que ele iria ficar contente e queria começar a rir com a cara de bocó. Dois caipiras se encontraram. Você soube que Belardino morreu? Uai, morreu de quê? De catarata. Oxe, mas catarata que eu saiba não mata ninguém não. É, mas empurraram ele. A deliciosa morena se aproxima do lago deserto, olha ao redor para certificar-se de que não havia ninguém por perto e tirou toda a roupa. Quando se preparava para dar o primeiro mergulho, um guarda saiu de trás de uma árvore. Desculpe, senhorita, mas é proibido nadar nesse lago. A moça corou de vergonha. E por que o senhor não me avisou antes de eu tirar a roupa? Bem, é porque não existe nenhuma lei proibindo tirar a roupa na beira do lago. Um homem diz que é um número errado e uma garota atende. Depois de ouvir a voz, ele sente que ela é linda. Então começa a conversar, perguntando de onde ela é, e sugere um encontro, já que ele vive perto dali. E onde você quer encontrar? Ora, vamos nos encontrar na Casa dos Sucos, a poucos quarteirões daqui. Eu estou livre às 18 horas, mas como poderei te reconhecer? Olha, eu vou estar segurando um copo de suco de manga. E eu, como vou reconhecê-la? Ah, eu vou estar usando um vestido vermelho e vou estar com um guarda-chuva azul. O homem corre para o local dos sucos poucos minutos antes das 18 e pede ao atendente um copo de suco de manga. Olha, senhor, sinto muito dizer, mas hoje estamos sem suco de manga. E você tem algum suco da cor laranja? Suco de laranja, alguma coisa? Não, hoje é apenas limonada. Então o homem segura a limonada e espera até as 18 horas, na esperança de que ele vai reconhecer a garota. É 18 horas e agora a garota entra com um vestido vermelho e um guarda-chuva azul. No entanto, o homem percebe que ela é extremamente feia e ele pensa consigo mesmo: graças a Deus não tem a merda desse suco de manga. A menina então caminha até ele. Você não é o homem com quem eu vou me encontrar? Desculpe-me. Você é o cara do telefone? Ora, moça, me desculpe, mas eu não tenho ideia do que você está falando. Não, você é o cara, eu reconheço a sua voz. Você deve estar me confundindo com outra pessoa, eu não sou esse cara. Sim, é você. Eu disse que iria encontrá-lo aqui com um vestido vermelho e segurando um guarda-chuva azul. Ora, por favor, pare, eu não sei sobre nada do que você está falando. Olha, eu sei que é você, por que você está dizendo que não é? Caramba, mulher, qual o seu problema? Isso por acaso se parece com suco de manga pra você? Um caipira conversando com um cara da cidade. Na minha terra
Mulher tem direito a dizer 3 frases por dia. A primeira delas é show galinha. A segunda é cala a boca, menino. E a terceira é a comida tá na mesa. Ah, na cidade também é assim. Só que as frases mudam. A primeira é bota o lixo pra fora. A segunda é me dê o cartão. E a terceira, hoje não, que eu tô com dor de cabeça. O caipira subiu num táxi no Rio de Janeiro numa reluzente Mercedes e foi logo perguntando: moço, pra que serve aquela estrelinha lá na ponta? E o carioca gozador: aquilo ali é uma mira. Quando eu quero atropelar uma pessoa, eu miro na estrelinha e pumba! Ao perceber o olhar assustado do caipira, o carioca continuou: quer ver só? Tá vendo aquela mulher ali? E acelerou o carro em direção à mulher. Só que na hora H ele desviou e pumba! Ué, que barulho foi esse? Ora, se eu não abro a porta, o senhor não ia errar a mulher? Uma mulher estava esperando o trem na estação ferroviária de Varginha, Minas Gerais, quando sentiu uma vontade de ir urgentemente ao banheiro. Foi quando voltou, o trem tinha partido. Ela começou a chorar. Nesse momento chegou um mineiro, compadeceu-se dela e perguntou: por causa de que a senhora tá chorando? É que eu fui fazer xixi e o trem partiu. Uai, dona, mas será que a senhora não nasceu com esse trem partido, não? Afrânio, doido varrido, estava numa cama da enfermaria do hospício, deitado de costa, cantando: e diga onde você vai, que eu vou varrendo. E diga onde você vai, que eu vou varrendo. Eu vou varrendo, eu vou varrendo. Logo entra o enfermeiro bruscamente, vira ele de bruços e lhe aplica uma injeção na bunda. Imediatamente Afrânio vira o disco: estou guardando Cadibã em mim. Ao ouvir isso, tinha um velho doido que tava deitado numa cama do lado, pegou e disse: eu mesmo prefiro é o lado A. Três doidos foram fazer o exame mensal para ver se podia receber alta. Chegou lá, o médico perguntou para o primeiro: quanto é 2 mais 2? Aí o doido disse: 72. O doutor balançou a cabeça como quem diz: esse aí não tem mais jeito. E virando-se para o segundo, repetiu a pergunta: quanto é 2 mais 2? Aí o doido disse: terça-feira. Desanimado, o médico vira-se para o terceiro doido e diz: quanto é 2 mais 2? Aí o doido respondeu: é 4, com bastante firmeza. Aí o médico disse: parabéns, você acertou. Mas como é que você chegou a essa conclusão? Aí o doido disse: foi fácil, eu me baseei na resposta dos meus amigos. 72 menos terça-feira é igual a 4. Estava o viajante morrendo de sede, perdido no meio da caatinga, debaixo de um sol escaldante, quando ele se deparou com uma casinha de taipa. Imediatamente bateu palma e logo apareceu um garotinho barrigudo, dos olhos remelentos. Você poderia me arrumar alguma coisa para beber água? Poderia, sim, senhor. Então o menino desapareceu para dentro de casa e logo voltou com a cuia imunda e entregou pro viajante. O viajante olha meio enjoado pra cuia, fecha os olhos e bebe tudo de um gole só. Tava ruim? Tava não, por quê? É porque tinha um rato morto dentro da cuia. Ah, filho de uma mãe! Esbravejou o viajante furioso. Na hora que eu te pegar, eu quebro essa cuia na sua cabeça, menino. Moço, não faça isso não. Essa é a cuia que a minha mãe mija dentro. Por que a galinha atravessou a rua? Algumas respostas. A professora do primário: porque ela queria chegar do outro lado da rua. Luma de Oliveira: para inventar uma falsa gravidez e botar um ovo falso. Padre Quevedo: esta galinha não existe. Ratinho: para fazer o exame do DNA do galo. Valdomiro: não tenho nada a ver com esse bicho, hein? Romário: pra faltar o treino, bicho. Rubinho Barrichello: porque o carro dela quebrou na última volta. Um sujeito alugou um apartamento, mudou-se pra lá e logo nos primeiros dias começaram a surgir os problemas. Aí ele chamou o proprietário para que visse em que condições o apartamento se encontrava. O dono do apartamento foi até lá e o inquilino falou: olha, esse lugar aqui está inabitável. O senhor viu a quantidade de ratos? Eu vou lhe mostrar. O inquilino colocou um pedaço de queijo no meio da sala. Veio um rato e levou o pedaço de queijo tão rapidamente que ninguém nem viu o animal. O senhor deve estar enganado, não apareceu rato nenhum. Vamos ver agora. O inquilino jogou vários pedaços de queijo no meio da sala. Foi aquela festa. De todos os lados apareceram ratos. Muitos ratos e de todos os tamanhos. Mas o que mais chamou a atenção do proprietário foram os peixes que apareceram para comer o queijo. 2 vermelhos, 2 pretos e 1 amarelo. Mas o que é isso? E esses peixinhos? Primeiro vamos resolver os problemas do rato. Depois a gente conversa sobre os vazamentos e infiltrações, tá certo?
Um bêbado é abordado na rua por uma senhora que segura fortemente por uma bíblia. O senhor quer ser testemunha de Jeová? O bêbado olhou para ela e perguntou: por quê? O que foi que ele fez para estar sendo processado? Eu tinha lá em casa 10 garrafas de cachaça da boa. A minha mulher me obrigou a jogar fora. Eu peguei a primeira garrafa, bebi um copo e joguei o resto na pia. Peguei a segunda garrafa, bebi outro copo e joguei o resto na pia. Peguei a terceira garrafa, bebi o resto e joguei o copo na pia. Peguei a quarta garrafa, bebi na pia e joguei o resto no copo. Peguei o quinto copo e joguei a rolha na pia e bebi a garrafa. Peguei a sexta pia, bebi a garrafa e joguei o copo no resto. A sétima garrafa, eu peguei o resto e bebi na pia. Peguei no copo, bebi no resto e joguei a pia na oitava garrafa. Joguei a nona pia no copo, peguei na garrafa e bebi o resto. O 10º copo, eu peguei a garrafa no resto e me joguei na pia. Um bêbado entrou no ônibus e sentou do lado do cobrador. Depois de um tempo, o bêbado disse: se minha mãe fosse uma vaca e meu pai um boi, eu seria um bezerro. Se minha mãe fosse uma gata, meu pai um gato, eu seria um gatinho. Se minha mãe fosse uma galinha, meu pai um galo, eu seria um pintinho. Daí o cobrador, cansado de escutar, perguntou: e se sua mãe fosse uma quenga e seu pai um viado, você seria o quê? Aí eu seria cobrador de ônibus. Um sujeito entra num bar e diz para o dono: eu queria que o senhor me pagasse uma bebida. O dono responde que não, com o maior descaso. Ah, mas eu tenho aqui uma coisa impressionante. Se eu lhe mostrar, você me paga uma bebida? O homem fica intrigado e pede que ele mostre. O cliente tira do casaco um baralho com cerca de 30 centímetros de tamanho. O barman fica perplexo com aquilo, que nunca tinha visto um jogo de cartas tão grande, e resolve pagar uma bebida ao homem. Alguns copos depois, o dono do bar resolve perguntar para o freguês onde é que ele conseguiu aquele baralho. É que eu encontrei um gênio que concede desejos. O homem fica empolgado e pede ao homem que lhe mostre o gênio, para ele pedir alguma coisa também. O homem dá a lâmpada ao sujeito, que esfrega até que aparece o tal gênio, dizendo o seguinte: meu amo, eu vou lhe conceder um único desejo, mas seja rápido porque eu quero dormir de novo. O dono do bar, sem vacilar, pede a primeira coisa que lhe vem à cabeça: eu quero 1 milhão, 1 milhão em notas. O gênio estala os dedos e de repente o bar fica entulhado de botas. Botas? Eu pedi 1 milhão em notas e não botas. Essa droga desse gênio é surda, é? E o bêbado responde: mas é claro, ou você acha que alguma vez eu pedi um baralho de 30 centímetros? Noite de apagão, uma senhora está sozinha em casa e vê um vulto masculino passar. Ela aproxima-se dele por trás com cuidado, agarra-o nos testículos e apertando com toda a força diz: quem é você? Ela, não obtendo resposta, aperta com mais força ainda: quem é você? Mantém-se o silêncio. Ela aperta ainda mais, que a Clara já estava saindo entre os dedos. Quem é você? Me diga seu nome, infeliz! Uma voz num tom baixo e sofredor responde: é João! E ela pergunta: João? Que João? O Mubinho! Um caipira perdido no centro de Uberlândia pergunta para uma coroa que está em uma janela: ô dona, será que a senhora podia me informar onde é que fica o centro da cidade? Ao ver o jeito simplista do caipira, a mulher começa a rir: nossa, eu devo estar no quartel do exército, né? Claro que não, por quê? Vou te porque pra ver um canhão na janela só no quartel mesmo, né? A revendedora da Avon foi entregar seus produtos a uma cliente. No elevador, entre um andar e outro, sentiu uma necessidade horrível de soltar um peido. Como estava sozinha, soltou o danado. Mal terminou, o elevador diminuiu a velocidade e parou no andar. Rapidamente ela pegou da bolsa um spray Avon aroma de pinho e borrifou todo o elevador. Ao abrir a porta, entrou um sujeito que fez uma cara feia e perguntou: que diabo de cheiro é esse? A mulher disse com a cara de inocência: não, senhor, não sinto cheiro nenhum, não. Que cheiro o senhor tá sentindo? E ele respondeu: eu não sei bem não, mas é como se alguém tivesse cagado numa floresta. Numa praia de nudismo, o garotinho pergunta ao pai: papai, por que que tem homens que têm um pipi pequeno e outros têm um pipi grande? E o pai responde: bem, meu filho, é porque quem é pobre tem o pipi pequeno e quem é rico tem o pipi grande. Meia hora depois, o pai pergunta ao filho: você sabe onde é que a mamãe está? E o filho responde: olha, papai, a mamãe tava ali conversando com um homem que era pobre, de repente ele ficou rico e ela foi embora com ele.
Um dia o cara estava procurando emprego, daí ele viu na porta de uma fazenda escrito numa placa: procura-se peão. E foi lá pra ver no que é que dá. Depois de alguns dias ele foi contratado e começou a trabalhar. Uma semana depois o patrão arrumou uma namorada e ela convidou ele pra almoçar na sua casa. Mas ele não podia deixar o peão sozinho na fazenda. Então ele disse pro peão: olha, você vai comigo pra casa da minha namorada almoçar comigo lá. Mas quando eu bater no seu pé, você para de comer imediatamente, entendeu? Sim, chefe. Mais tarde, naquele dia, quando chegou na hora do almoço, a mesa tinha tudo do bom e do melhor. O peão, que não era besta, pegou e encheu o prato de comida. Depois que ele deu a primeira garfada, um gato passou por cima do pé dele. Na mesma hora ele parou de comer imediatamente. E a namorada do caba disse: ô moço, come mais um pouco, tá tão boa essa comida. Não, muito obrigado, eu já tô cheio. Mais tarde, na sobremesa, o peão estava faminto e a mulher havia preparado um arroz doce delicioso. O peão pegou e encheu o prato de arroz doce. Quando ele deu a primeira colherada, um cachorro passou por cima do pé dele. Imediatamente ele parou de comer. Ô moço, come mais um pouco, eu fiz esse arroz doce com tanto carinho. Não, muito obrigado, eu estou de dieta. Depois o peão estava debulhando de fome quando o patrão disse: olha, nós vamos dormir aqui, então você se comporte, viu? Depois de meia-noite o peão se levantou da cama e pegou a tigela de arroz doce. Comeu quase tudo, deixando apenas o fundo. Depois ele pensou: eu acho que o patrão deve estar com fome, eu vou levar esse restinho pra ele. A mãe da moça morava ali também e ela era doida, dormia com os pés ao contrário. Era a cabeça no lugar da bunda e a bunda no lugar da cabeça. Então o peão entrou no quarto da véia, pôs o prato na bunda da véia, pensando que tava botando na cabeça, e falou: olha, patrão, eu trouxe pra você um pouquinho de arroz doce. A véia soltou um daqueles peidos, chega e estralava. E o peão disse: ô patrão, não precisa soprar não, que já tá frio. Numa cidadezinha do interior, o prefeito vai ter com aquele famoso advogado. Doutor, segundo informações do nosso departamento financeiro, o senhor teve uma renda no ano passado de quase R$1 milhão. É verdade? Sim, é verdade. E segundo esse mesmo departamento, o senhor não fez nenhuma contribuição com as nossas obras sociais. Isso também é verdade, prefeito. Mas me diga uma coisa: o seu departamento financeiro não lhe informou que minha mãe morreu de câncer no ano passado e que a conta do hospital ficou quase 200 mil? Não. E também não lhe informaram que meu irmão sofreu um acidente, está tetraplégico, tem 6 filhos pequenos e a família não tem renda nenhuma? Não me informaram não, senhor. E também não lhe informaram que minha irmã perdeu sua casa, seu carro e todos os móveis em uma enchente? Não, me desculpa, eu não sabia não, E se eu não dei nenhum centavo pra eles, você acha que eu vou dar para suas obras sociais? Uma mulher muito mal encarada, antipática e mas muito feia, entra nas lojas Colombo com 2 crianças. O gerente da loja olha, querendo ser gentil, e pergunta: são gêmeos? A mulher, fazendo uma careta que faz com que ela fique mais feia ainda, diz: não, seu paspalho, um tem 9 anos e o outro tem 7. Por que você acha que realmente eles são tão parecidos assim, seu idiota? Não, é porque eu não pude acreditar que a senhora feia desse jeito, alguém teve coragem de fazer amor com você 2 vezes. Um grupo de agitadas estudantes saía do museu e uma comentou com a outra: puxa, você viu o tamanho do pinto daquela estátua grega? Ah, eu vi sim, respondeu a garota aos sussurros. Mas o que mais me impressionou mesmo foi que era tão frio lá dentro, né? O bêbado entra num velório e ouve a viúva em lágrimas comentar: meu marido era tão bom, morreu como um passarinho. Logo em seguida entra outro bêbado também se encostando ali por perto: como foi que ele morreu, hein? Pergunta o bêbado curioso. E o primeiro responde prontamente: olha, eu não sei muito bem não, mas parece que foi uma pedrada com a baladeira. Um cara fortão vai no bar e fala pro garçom: me dê uma cerveja aí. Se não, o garçom, gemendo de medo, diz: claro. Nisso chega um anão fraco, magro, raquítico, moloide, e fala pro garçom: me dê uma cerveja aí, se não. O garçom, já irado, pergunta: se não o quê? E ele responde: se não, pode ser guaraná. 2 bêbados andam em uma rua deserta quando dão de cara com um pé de manga. Eles começam a jogar pedra e, já cansado, José fala pra João: João, tem um tempo pouco que nós estamos aqui jogando pedra e não derrubamos nenhuma manga. Vai procurar uma escada, homem. Depois de um tempo, José chega com a escada. Está aqui a escada, João. Agora suba pra ver se tem alguma madura, Zé. José, já em cima do pé de manga, fala pra João: essa daqui tá madura. É mesmo? Ah, pô, então desça pra gente jogar pedra nessa daí.
A minha vizinha maravilhosa bateu na minha porta. Logo que eu abro, ela me diz: escuta aqui, eu cheguei agora, estou com uma vontade louca de me divertir, de me embebedar, de fazer amor a noite toda. Você está ocupado hoje à noite? E eu respondi rápido: não. Minha vizinha espontaneamente, como sempre. Então você pode ficar com o meu cachorro? Me lasquei. Uma vizinha fofoqueira pergunta a uma mulher: por que você se casou com esse seu marido? Afinal, vocês não parecem ter nada em comum. Ah, é aquela velha história da atração dos opostos, né? Eu estava grávida e ele não. Após um naufrágio, 3 loiras foram parar numa ilha. Desesperadas, começaram a caminhar pela praia quando, sem querer, uma delas chutou um pequeno objeto. Assustaram-se, mas se agacharam para ver do que se tratava. Era uma pequena lâmpada antiga, que passaram a esfregar para tirar a areia. Eis que então surgiu um gênio. Vocês me libertaram, e por isso vou conceder um pedido a cada uma de vocês. Quero ser ruiva, disse a primeira. O gênio atendeu. Ela então deixou de ser loira e ganhou a capacidade de pensar. Olhou em volta e viu que havia material suficiente para construir uma canoa. Construiu a embarcação e foi embora da ilha com muito esforço, remando contra a maré. Eu quero ser morena, pediu a segunda. O gênio então a transformou e, com a sua nova condição, atirou-se ao mar para ver se dessa vez conseguia aprender a nadar. Conseguiu e com muito sacrifício deixou a ilha, dando suas braçadas contra a maré. A terceira então pediu: eu quero me transformar em um homem. O gênio assim o fez. Ele então saiu andando pela ponte que ligava a ilha ao continente. Uma loira entra numa loja e vê uma coisa brilhante. O que é isso? Uma garrafa térmica. E o que é que ela faz? E o vendedor explica: ela mantém as coisas frias frias e as coisas quentes quentes. A loira compra a garrafa térmica. No dia seguinte ela leva para o seu trabalho. Seu chefe, estranhando aquele objeto brilhante, pergunta o que é. Uma garrafa térmica. E o que é que ela faz? Ela mantém as coisas quentes quentes e as frias frias. E o chefe pergunta: e o que é que tem dentro dela? A loira, satisfeita, diz: 2 xícaras de café e um suco gelado. Uma loira encontra com uma amiga que não via há muito tempo. Menina, você está tão diferente. Raspou o cabelo, tá moderna. É, mulher. Bem mais magra e bonita. É. Então me conta o que é que você tá fazendo da vida. Ah, eu tô fazendo quimioterapia. Ai, mulher, que legal. Eu sempre quis fazer quimioterapia. Você tá fazendo na PUC ou na Uni? A polícia diz para a loira, dirigindo na contramão, né? A senhora não está vendo para onde está indo, não? Não, mas deve ser um lugar muito ruim lá, porque tá todo mundo voltando. A loira gostosona ia se jogar no mar, no cais do porto do Rio de Janeiro, quando apareceu o marinheiro. Moça, não faça isso. Eu vou me jogar, minha vida é uma droga. Não, não faça isso, olha. Meu navio está de partida para a Europa. Por que você não vem comigo e pensa melhor? Chegando lá, se não der certo, pelo menos você terá conhecido a Europa. A loira achou a proposta razoável e seguiu com ele até um bote salva-vidas, onde viajaria clandestinamente. Durante 2 semanas, ele a visitava à noite, trazendo comida, água e fazia amor com ela. Comida, água e crau. Até que um dia o capitão fez uma inspeção nos botes e descobriu a loira. Ela, sem saída, lhe contou a verdade. Olha, eu estou aqui seguindo para a Europa porque um marinheiro me trouxe. Todas as noites ele vem e traz comida e água e eu, como agradecimento, faço amor com ele. E vai ser assim até chegar na Europa. Ainda falta muito? Não sei, moça, mas pelo que consta, essa é a barca que faz a travessia do Rio Niterói. Na aula de geografia, a professora pergunta: Joãozinho, me dê 3 provas que a Terra é redonda. Depois de pensar um pouco, ele responde: bem, professora, o livro diz que é. Meu pai diz que é. E a senhora também diz que é, hein? Então tá provado. A garotinha, muito sapeca, ao ver seu priminho saindo do banho com a braguilha aberta, ela avisa: Joãozinho, cuidado pro seu passarinho não fugir. Não se preocupe não, Mariazinha, ele não foge não, ele é mansinho. Ele foi criado aqui na palma da minha mão. Mamãe, mamãe, o leiteiro chegou. Tem dinheiro pra pagar ou eu tenho que brincar lá fora? Joãozinho chega pra sua mãe e pergunta: mamãe, bunda amarrota? É claro que não, por quê? É que eu vi o papai falando pro amigo dele que ia passar o ferro na bunda da empregada.
Um sujeito precisando de uma nova secretária coloca um anúncio no jornal. No dia seguinte, batem a porta. Ao atender, o cara se depara com um cachorro. Bem, era um cão normal, com 4 patas, um focinho, 2 orelhas, mas com uma exceção. O cachorro estava segurando o jornal com uma pata e apontando com a outra. Com isso, começou a latir. O sujeito entende que o cachorro quer a vaga de secretário, mas diz: um cachorro como secretária? Mas isso é um absurdo. Você não sabe nem datilografar, Totó? O cachorro senta numa máquina de datilografar e começa a escrever uma carta de apresentação, numa base de 200 toques por minuto. O cara coça a cabeça e diz: bem, mas também precisa conhecer um pouco de computação. O cachorro senta no micro, aciona um mouse, entra na internet e faz o diabo. Aí o cara se desespera e diz: mas assim não dá. Eu preciso de uma secretária bilíngue. E o cachorro, sem perder tempo, diz: Nhau! 2 amigos conversando. Eu tenho um cachorro que é uma maravilha. Eu saio de casa, minha mulher solta ele, dentro de 2 horas o bicho me encontra aonde eu tiver. O amigo não fala uma palavra. Depois de um breve silêncio, o dono do cachorro continua: você precisa ver. O danado tem um faro que é uma beleza. Sai de casa cheirando aqui, cheirando ali e acaba me achando. O amigo continua em silêncio e o dono do cachorro não resiste. Ô Gilmar, eu tô falando aqui do falo do meu cachorro e você não diz nada. E você quer que eu diga o quê, rapaz? Ué, me diz o que é que você acha. Eu acho que você devia tomar banho com mais frequência. 2 amigos conversando. Eu tinha um cachorro que era uma coisa séria, viu? Sabia distinguir uma pessoa boa de uma pessoa mau caráter. Sério, rapaz? Poxa, que incrível! Mas o que aconteceu com esse cachorro? Eu tive que vender. O bicho me mordeu mais de 20 vezes. Estavam 2 vacas a pastar, quando de repente uma vira-se para outra e a outra disse: caramba, você tirou as palavras da minha boca. Um elefante e a formiguinha caminhavam pelo deserto com passos firmes. O elefante no seu pique, bum, 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 e a formiguinha no seu ritmo, pim, 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 pim. Uma hora a formiguinha olha para trás, dá uma risada e diz para o elefante: elefante, o que foi? Você não acredita na poeira que nós estamos levantando, cara? Olha para trás. O poder. Um urso, um leão e uma galinha se encontram. E o urso diz: se eu rugir nas florestas da América do Norte, toda a floresta estremece de medo. E o leão falou: ora, se eu rugir nas grandes planícies da África, toda a savana vai ficar com medo de mim. Então a galinha diz: grande coisa. Se eu dar um espirro, o planeta inteiro se caga de medo. A gripe do frango. Um jesuíta está em uma missão de evangelização de nativos da África e de repente no meio da savana aparece um leão enorme na frente dele. E então ele começa a orar: Jesus, dai sentimentos cristãos a este animal. Imediatamente cai um raio luminoso do céu e ilumina o leão, que se ajoelha, junta as patas e diz: Senhor, abençoai este alimento que eu recebo. Um sujeito entra no bar e pede uma bebida. O barman é um robô e ele serve um coquetel perfeito e pergunta: qual é o seu QI? E o homem responde: 150. Então o robô inicia uma conversa falando dos fatores do aquecimento global, da espiritualidade, da independência ambiental e da teoria das cordas, da nanotecnologia e por aí foi. O cara ficou impressionado e resolveu testar o robô. Saiu, deu uma volta, retornou ao balcão pedindo uma bebida. Novamente o robô serve um drink e pergunta: qual é o seu QI? E o homem responde: deve ser uns 100. Imediatamente o robô começa a falar agora sobre coisa de futebol, supermodelos, comidas favoritas, corpo de mulher e esses assuntos semelhantes. O cara ficou abismado, mas ao sair do bar resolve fazer um novo teste com o robô. Volta, pede outro drink e novamente a bebida sai perfeita. O robô inocente lhe pergunta: qual é o seu QI? O homem disfarça e diz que é uns 50. Então o robô se inclina no balcão e diz bem pausado: e aí, vamos reeleger o presidente novamente?
Um dia, em uma grande floresta, um sapo mágico estava saltando em uma lagoa. A floresta era tão grande que o sapo nunca havia visto nenhum outro animal em toda a sua vida. Mas um dia ele viu um urso perseguindo um coelho. O sapo então ordenou que os dois parassem e disse: por vocês serem os dois únicos animais que eu já vi, concederei a ambos 3 desejos. Urso, você começa. O urso pensou por um minuto e, sendo macho, disse: Desejo que todos os ursos dessa floresta, com exceção de mim, se tornem fêmeas. E o desejo foi atendido. O coelho, como seu primeiro desejo, pediu um capacete. Foi atendido e imediatamente o vestiu. O urso ficou admirado com a estupidez do coelho, desperdiçando com um desejo assim. E era a vez do urso fazer o outro desejo. Bem, eu desejo que todos os ursos dessa floresta vizinha se tornem fêmeas também. O desejo foi atendido e o coelho rapidamente pediu uma motocicleta. Prontamente ela apareceu. O coelho subiu nela e ligou o motor. O urso estava chocado com o coelho pedindo aquelas coisas estúpidas. Afinal, o coelho poderia ter pedido dinheiro e comprado uma moto mais tarde. Para o seu último desejo, o urso pensou um pouco e disse: Desejo que todos os ursos do mundo, com exceção de mim, se tornem fêmeas. O coelho engatou a primeira marcha, acelerou e, enquanto saía, gritou: Eu desejo que o urso seja uma bicha. Uma camela e o seu filhote estavam à toa, quando de repente o bebê camelo perguntou: Mamãe, eu posso te perguntar umas coisas? É claro, o que é que está lhe incomodando, meu filhote? Por que nós temos corcova? Bem, meu filhinho, nós somos animais do deserto. Precisamos das corcovas para reservar água. E por isso mesmo somos conhecidos por sobreviver sem água. Certo. E por que nossas pernas são tão longas e nossas patas arredondadas? Filho, certamente são assim para permitir caminhar no deserto. Sabe, com essas pernas eu posso me movimentar pelo deserto melhor do que qualquer um. Tá. Então por que nossos cílios são tão longos? De vez em quando eles atrapalham minha visão. Meu filho, esses cílios são longos e grossos, são como uma capa protetora para os nossos olhos. Eles ajudam na proteção dos nossos olhos quando atingidos pela areia e pelo vento do deserto. Certo. Então a corcova é para armazenar água enquanto cruzamos o deserto. As pernas para caminhar através do deserto. E os cílios para nos proteger os nossos olhos do deserto. Isso mesmo, meu filho. Então o que a gente tá fazendo nesse tal de zoológico, mamãe? Moral da história: não adianta você ter de tudo se você não está no lugar certo. A psiquiatra pergunta para a loira: você costuma ouvir vozes sem saber com quem está falando e de onde vem? Sim, eu costumo. E quando isso acontece? Toda vez que eu atendo o telefone. Um urso e um coelho estavam defecando atrás da moita. O urso se vira para o coelho e comenta: Poxa, que pelo bonito você tem, tão branquinho. Você não se importa de sujar ele de merda, não? Não, por quê? Então o urso pegou o coelho e se limpou. Duas loiras se encontraram no céu. Como foi que você morreu? Ai, eu morri congelada. Ai, meu Deus, que horror. Deve ter sido horrível. Como é morrer congelada? No começo é muito ruim. Primeiro são os arrepios, depois as dores nos dedos, das mãos, dos pés, tudo congelando. Mas depois veio um sono forte e eu perdi a consciência. E você, como morreu? Eu morri de ataque cardíaco. Eu estava desconfiada que meu marido me traía. Um dia cheguei em casa mais cedo, corri até o quarto e ele estava na cama assistindo televisão. Desconfiado, eu corri até o porão para ver se encontrava alguma mulher escondida, mas não encontrei. Corri até o segundo andar, mas também não vi ninguém. Subi até o sótão e ao subir as escadas tive um ataque cardíaco e caí morta. Oh, mulher, que pena. Se você tivesse procurado no congelador, nós duas estaríamos vivas. No concurso de calouros do hospício, o organizador pergunta para o primeiro candidato: o que você sabe fazer? Eu imito um passarinho. Já sei. Você voa e bota ovinhos. E o louco indignado: nem uma coisa nem outra. Eu como minhoca. No hospício, 2 loucos comiam banana no pátio. O primeiro tira a casca da banana com o maior cuidado e come. O segundo come com casca e tudo. Ô, cara, você tá ficando doido, é? Comer a banana com casca e tudo? Oxi, pra que eu vou tirar a casca? Diz ele dando uma mordida. Se eu já sei o que é que tem dentro.
Um louco falou para o outro: "O que é que você acha que eu tenho na mão?" Mostrando as mãos fechadas juntas. "É um elefante", disse o outro. "Ah, assim não vale não, você viu o rabinho." Havia no hospício uma eleição para eleger o novo presidente. Então o candidato falou para os loucos: "Se vocês me elegerem, eu prometo que vou colocar uma piscina aqui no hospício." Então todos os loucos vibraram. No dia da eleição, todos no hospício votaram no candidato, é claro, pensando na piscina. Então o tal candidato foi eleito. No outro dia foi começada a construção da piscina. Após 2 meses foi terminada a construção e na inauguração foi aquela alegria. Os loucos pulavam de costa, de barriga, caía sentado e etc. Passado alguns anos, já em época de eleição, o atual presidente disse aos loucos: "Se vocês me reelegerem, eu prometo que vou colocar água na piscina." Depois de colocar um anúncio no jornal, Dona Elzira contratou uma empregada doméstica loira. No primeiro dia da moça, a patroa chega do trabalho e a pega dormindo no sofá da sala. "O que é isso?" gritou ela indignada. Ué, porque o susto? "Como por que susto? Você está dormindo no horário do trabalho? No meu sofá e não quer que eu me assuste? Dona Elzira, eu só estou aqui nessa casa porque eu li o anúncio no jornal e até agora estou fazendo tudo direitinho." "Tudo direitinho? É muita petulância." Ué, não sei por que a senhora está reclamando. Não foi a senhora mesmo que colocou no jornal? Procura empregada para dormir no serviço? "Mamãe, eu não quero conhecer o meu avô." "Cala a boca, menino, e continua cavando." Na última aula de catecismo, o padre pergunta a Joãozinho: "O que você fará para entrar no céu?" "Ah, eu vou ficar na porta, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, até São Pedro ficar de saco cheio. Aí ele vai brigar comigo. E aí, moleque? Ou sai ou entra de uma vez?" Aí eu entro. Um louco chamou um amigo e falou: "Rapaz, eu tenho uma festa de 15 anos pra ir que eu fui convidado, mas eu só posso ficar 1 semana. Não sei o que é que eu faço." 3 mulheres escaparam da prisão. Uma ruiva, uma morena e uma loira. Elas correram quilômetros até um velho depósito numa fazenda. As 3 se esconderam ali, cada uma se metendo num saco rapidamente porque já ouviram as sirenes da polícia. Cerca de 1 hora mais tarde apareceu um delegado no local. Deu uma olhada, estava escuro que só a bexiga, mas viu os sacos. Ele olhou e deu um chute no primeiro saco, onde estava a ruiva, que fez: "Au, au!" "É só um cachorro", pensou o delegado. E chutou o segundo saco, onde estava a morena. Ele pensou: "Deve ser um gato." Então ele chutou o saco onde estava a loira e nada. Quando ele ia chutar novamente, a loira gritou: "Batatas!" A loira gostosona vai numa loja que conserta de tudo e perguntou: "Quanto custa pôr um fundo na panela?" "É R$10, freguesa." R$10? Isso é um roubo. E se eu der o fundo? "Aí fica de graça, eu ainda faço o almoço." Chega o final do ano e Joãozinho traz para o seu pai o boletim: "Meu filho, no meu tempo, nota baixa era motivo para uma grande surra." "Boa ideia, pai. Que tal a gente pegarmos a professora amanhã na hora da saída?" 2 garotinhos contando vantagem. "Meu pai é tão grande, mas tão grande que ele não consegue passar embaixo da porta." "E o meu é maior ainda. Ele é tão grande que ele tem que se abaixar para fazer cesta de basquete." Aí Joãozinho, vindo aquilo, resolveu se meter na conversa: "Ah, mas o meu é maior. O meu é tão grande, mas é tão grande, mas é tão grande que ele nem pode comer iogurte." Um dos amiguinhos perguntou: "Não pode comer iogurte? Como assim?" "É que um dia desse ele comeu, quando chegou no estômago já tinha passado do prazo de validade, ó." Naquela segunda-feira, os alunos entregam a redação para a professora que havia encomendado no final de semana. Todo mundo entrega uma folhinha ou no máximo 2. Somente Joãozinho aparece com um monte de folha, tudo encadernado. "O que é isso, Joãozinho?" "É a minha redação, professora." Cheia de curiosidade, a professora toma aquele enorme volume na mão, abre a primeira página e lê: "A Grande Cavalgada." Vira a segunda página, cataploc, cataploc, cataploc. A terceira página, cataploc, cataploc, cataploc. A quarta página, cataploc, cataploc, cataploc.
E assim sucessivamente. E vai lendo uma por uma as 945 páginas do livro. E em todas estava escrito a mesma palavra. Cataploc, cataploc, cataploc. Até que ela chega na última página. Cataploc, cataploc, cataploc. Iha! A tia vira-se para Joãozinho e pergunta: o que você vai fazer quando for grandão como a titia aqui? E Joãozinho responde: um regime. Um macaquinho estava em cima de uma árvore quando chegou um solitário leão que lhe pediu para descer para bater em um papo. E o macaquinho falou: eu tenho medo de você. E o leão respondeu: fique sossegado, como prova de que eu só quero um bom papo, eu vou me amarrar e não haverá perigo. Jogue uma corda. O macaquinho jogou uma corda e o leão amarrou suas pernas. Jogou outra corda e o leão amarrou seus braços e disse: pode descer, que agora eu não lhe ofereço nenhum perigo. O macaquinho desceu e o leão então lhe perguntou: ainda está com medo? Por que você está tremendo tanto? É emoção, é a primeira vez que eu vou fazer amor com um leão. O que o galo bicha foi fazer na delegacia? Foi soltar a franga. Ao perceber que o touro reprodutor do seu patrão estava indisposto para reproduzir, o tratador vai até o veterinário e explica o problema. O doutor recomenda o medicamento. Carlos, encha tudo com esse pó branco. Depois é só colocar nas narinas do touro e soprar. Isso é como se fosse um Viagra, só que em maiores proporções, para fazer um efeito pro bicho grande. Você vai ver, amanhã o danado tá cheio de disposição. No dia seguinte, Carlos volta ao consultório do veterinário. E então, Carlos, o remédio? Doutor! Interrompe o tratador afoito. O senhor não sabe onde é que tem um puteiro por aqui não, doutor? Puteiro? Ora, mas por que puteiro, Carlos? Você tá louco? É que ontem quando eu fui colocar o pó no tubo e fui soltar no nariz do bicho, o bicho não soprou primeiro? Estavam dois loucos no manicômio e o Zé disse para o Tony: ô Tony, amanhã eu vou fugir pelo muro. Tá bem, eu fico. No dia seguinte o Zé ainda estava no manicômio e o Tony disse: então Zé, você ainda tá aqui? Não ia fugir? Pois é, o problema é que o portão tava aberto. Joãozinho perturbando sua mãe. Mamãe, o papai está correndo desesperado pela estrada. Fica quieto, menino, e acelera. Certo dia, a Mega Sena estava acumulada em 100 milhões e a professora chega na escola e pergunta para os alunos o que eles fariam se ganhassem toda essa grana. Mariazinha, o que você faria se ganhasse 100 milhões na Mega Sena? Ah, professora, eu compraria uma casa pro meu pai, uma nova bem grande pro meu avô e uma pra nossa empregada, coitada, paga aluguel. Lindo, Mariazinha. E você, Júnior? Bem, eu compraria caminhões cheios de comida e acabava com a fome do Brasil. Interessante, Júnior. E você, Ana? Ah, professora, eu abriria várias escolas para todos os que não têm dinheiro pudessem estudar de graça. Parabéns. E você, Joãozinho? Ah, professora, eu compraria uma casa e enchia de mulher e de uísque. Que absurdo, Joãozinho. Por que você resolveu fazer uma escolha tão fútil? E o menino, sem se abalar: ah, professora, porque filme de sacanagem Coca-Cola eu tenho todo dia. Mamãe, eu deixei as drogas. Graças a Deus, meu filho. Sim, mas eu não lembro aonde. A mãe de Joãozinho deu uma tremenda bronca no filho. Joãozinho, já falei quantas vezes pra você não puxar o rabo desse gato, menino? E Joãozinho responde: mas eu não tô puxando não, mãe, é ele. Mamãe, o que é um orgasmo? Não sei, querido, pergunta pro seu pai. Um homem tinha que passar todos os dias por um hospício e um dia ele ouviu um barulho. 8, 8, 8. Ele não aguentou de curiosidade e olhou para cima do muro e de repente uma pedra atingiu a sua cabeça. Então ele ouviu 9, 9, 9. Gravação da secretária eletrônica do Centro de Saúde Mental. Obrigado por ligar para o Instituto de Saúde Mental, sua mais saudável companhia em seus momentos de maior loucura. Se você é obsessivo e compulsivo, pressione 1 repetidamente. Se você é dependente, peça para que alguém pressione o 2 por você. Se tem múltiplas personalidades,
pressione o 3, 4, 5 e o 6. Se você é paranoico, sabemos quem é você, o que faz e o que quer. Espere na linha enquanto rastrearemos a sua chamada. Se você sofre de alucinações, pressione o 7 e a sua chamada será transferida para o departamento de elefantes cor-de-rosa. Se você é esquizofrênico, escute cuidadosamente uma vozinha que lhe dirá qual número pressionar. Se você é depressivo, não importa que número diz, que ninguém vai te responder. Se você sofre de amnésia, pressione 8 e diga em voz alta seu nome, endereço, número da carteira de identidade, data do nascimento, estado civil e o nome solteiro da sua mãe. Se você sofre de estresse pós-traumático, pressione lentamente a tecla jogo da velha, até que alguém tenha piedade de você. Se sofre de indecisão, deixe sua mensagem logo que escute um bip, ou antes do bip, ou depois do bip, ou durante o bip. De qualquer modo, espere o bip. Se sofre de perda de memória para fatos recentes, pressione 9. Se sofre de perda de memória para fatos recentes, pressione 9. Se sofre de perda de memórias para fatos recentes, pressione 9. E se sofre de perda de memória para fatos recentes, pressione 9. Se tem baixa autoestima, por favor desligue. Nossos operadores estão ocupados atendendo pessoas importantes. A loira tinha acabado de se formar em direito. Em seu escritório novo, logo na primeira semana chegou um cliente. Para fazer uma média, ela pegou o telefone e começou a se gabar. Ah, eu nunca perco um caso. E não é nem porque eu seja amigo do desembargador. O cara lá fora só olhava com a cara estranha. Depois de quase meia hora, ela resolveu que já tinha enrolado o suficiente e perguntou: pois não, senhor, qual é o seu caso? Eu sou da Brasil Telecom e eu vim instalar sua linha telefônica. Depois de comprar um novo estoque de lingerie, a loirinha pede à bordadeira que borde os seguintes dizeres em cada uma das suas calcinhas. Se você consegue ler isso, é porque está perto demais. Em letras de forma, minha filha? Perguntou a bordadeira. Não, em braille, por favor. A loira no confessionário. Padre, na semana passada eu cometi um pecado muito grave. Assim que eu saí da casa do meu noivo, eu encontrei com um ex-colega de faculdade. Depois de algum tempo conversamos, acabando na cama. Seu padre, eu sou tão volátil. Volúvel, minha filha, volúvel. No dia seguinte, assim que eu saí da casa do meu noivo, encontrei com outro amigo, com quem eu já tinha trabalhado há alguns anos. E depois de algum tempo conversando, acabamos na cama. Ai, padre, eu sou tão volátil. Volúvel, minha filha, volúvel. E ontem, seu padre, eu ia saindo da casa do meu noivo, aí um cara bem bonitão me ofereceu carona. Eu topei e depois de algum tempo conversando, ele acabou me levando para um motel. Ai, padre, eu sou tão Como é mesmo a palavra, seu padre? É quenga, minha filha, é quenga. Uma loira ia se casar, mas o seu noivo não sabia que ela não era mais virgem. Então, para não decepcioná-lo na lua de mel, resolve perguntar a uma amiga o que deveria fazer. A amiga então lhe dá uma ideia que antes de fazer amor, ela ia ao banheiro com a desculpa de que vai se arrumar para ele, substituindo o ímã por um pequeno balão. Aceitando a sugestão, na hora H ela pede licença ao marido para ir ao banheiro enquanto se arruma para ele. Quando ela volta, já ataca ele. O marido então começa com as preliminares e quando chega na hora H, um pequeno estouro. Pá! Ele se assusta, interrompe o ato e fica olhando para ela estaticamente. Ela mais do que depressa pergunta: o que houve, meu amor? Você nunca viu um ímã? E o marido responde: sim, já vi, mas nunca vi nenhum escrito feliz aniversário. A loira Patrícia liga para o seu namorado Maurício. Eu tô com um problema. O que foi que houve? Eu comprei um quebra-cabeça, mas é muito difícil. As peças não se encaixam e eu não consigo encontrar os cantos. E qual é a figura? É um tigre. Se acalma, eu tô indo pra aí. Ele pega a chave da sua BMW e vai pra casa dela. Chegando lá, a Patrícia leva ele até a cozinha e mostra o quebra-cabeça sobre a mesa. Maurício dá uma olhada e após um longo e pensativo silêncio diz: isso é uma merda, Patrícia. Bota logo esse sucrilho de volta na caixa, rapaz. Tinha dois loucos assistindo a uma corrida de motos e um deles falou pro outro: um dia eu ainda compro uma moto dessa pra mim. E o outro perguntou: mas você deixou eu dar uma voltinha? Claro, pegue, vá. Mas você nem comprou ela ainda. E o outro doido disse: ah, porra, então desça que você não vai mais não. Um sujeito chega ao médico com um sapo em cima da cabeça. Mas o que é isso? Espanta-se o médico. Não sei não, respondeu o sapo. Começou com uma coceirinha na bunda.
Um motoqueiro a quase 100 km por hora na pista quando de repente sente bater um troço no seu capacete. Ele parou, olhou para trás e viu um passarinho se estribuchando no chão. Ele chegou perto, viu que o bicho ainda estava vivo e levou para casa. Chegando lá, botou o bicho numa gaiola com comida, água e tudo mais. Tempos depois, o passarinho acordou, começa a olhar em volta, se vê todo cercado de grade e fala: Eita merda, tô lascado, matei o motoqueiro. O pintinho estava fazendo amor com a vaca lá no meio do ato, eles estão lá se matando, a vaca foi lá e cagou. O pintinho se levanta de dentro do estrume, se limpa e diz: Comigo é assim, não aguentou, caga mesmo. Em uma feira, um português vendia pássaros. Naquela semana havia 2 canários, um que cantava o tempo todo e o outro que ficava sempre calado. Uma moça chegou por ali e interessou-se pelos pássaros e perguntou quanto custavam. E o português respondeu: o passarinho que canta custa 12 reais e o mais quietinho custa 48. Quer levar algum? Mas que absurdo, os preços deveriam ser os contrários. Por que esses preços? É porque o de 12 reais é o cantor e o de 48 é o compositor. A tartaruga atropelou uma lesma. As duas estavam na delegacia tentando explicar o acidente. E a tartaruga falou: ai, doutor, não sei como é que aconteceu não. Foi tudo tão rápido. Um jovem da cidade grande foi visitar os avós na fazenda. Certo dia ele se ofereceu para tirar o leite da vaca. Acordou cedo, pegou um balde, foi até o curral e fala no ouvido do bicho: Eu tenho uma surpresa pra você. Hoje quem vai tirar o leite sou eu. E o animal falou: eu também tenho uma surpresa para você. Eu sou o boi. Os tempos de glória do velho touro já vão longe. Um belo dia chega à fazenda um touro jovem, que se dispõe imediatamente em ação. Touro velho, pastando nas redondezas, começa a bufar e escavacar o chão com casco. Não adianta não, você já tá velho demais pra essas coisas. Disse o fazendeiro para o animal. Eu sei, respondeu o touro baixando a cabeça. Eu só não quero correr o risco de ser confundido com a vaca. Num belo dia, um doutor chega num hospício que havia 3 loucos. E ele disse: vou fazer perguntas para saber se vocês estão loucos. Primeiro ao americano: o que você faria com R$1? E ele respondeu: eu compraria um iate e uma casa na praia. Resultado: louco. Agora para o alemão: o que você faria com R$1? Olha, eu compraria 2 motos. Resultado: louco. Então o brasileiro: o que você faria com R$1? Eu compraria 3 chicletes e um pirulito. E o doutor fala: de onde é que você tirou isso? E o brasileiro responde apontando para a cabeça: daqui, ó, da bunda. No hospício, 2 loucos companheiros de quarto conversam. Vamos fazer uma brincadeira? Qual? Nós 2 ficamos de olhos fechados e um dos 2 vai pra fora do quarto. O que sair fica dando voltas no pátio. E o que ficar? O que ficar tem que adivinhar qual saiu. Você sabe a diferença entre uma loira burra e a inteligente? A loira burra se acha inteligente e a loira inteligente sabe que é burra. E a Xuxa vira-se para uma paquita secretária e diz: liga pro pai da Sasha e peça pra ele vir aqui na terça-feira que eu preciso tirar uma foto ao lado dele. E a paquita secretária: deixa eu anotar aqui pra não esquecer. Então corre pra pegar um papel e uma caneta, senão eu também vou esquecer. A paquita secretária sai que nem um rojão e logo volta esbaforido e começa a escrever: levar a foto da Sasha na feira. Não é nada disso, é pra você ligar pro pai da Sasha e pedir pra ele vir aqui na terça-feira, que eu preciso tirar uma foto ao lado dele. Ah, entendi. Só uma coisa, terça é com 2 S ou é só com um só? É com... Ah, faz o seguinte, peça pra ele vir na quarta. Um homem leva um susto ao ouvir de uma cartomante. Em breve sua sogra morrerá de forma violenta. Imediatamente ele pergunta à vidente: violentamente? E eu serei absolvido? Você sabe em quantas partes se divide o cérebro de uma sogra? Depende da porrada.
Dois colegas recém-casados conversando. Você já viu uma cobra voadora? Não. Ah, pois joga a sua sogra da janela que você vê. Coitada das sogras, tão humilhadas, sempre sendo xingadas, e tudo fica por isso mesmo. Onde é que está a fauna e o Ibama? Isso é uma vergonha. Um homem está muito perturbado e vai se consultar com o médico. Doutor, já fazem 4 semanas que eu não durmo direito. É um pesadelo. É terrível, doutor. É toda noite a mesma coisa, o mesmo pesadelo. Não estou mais aguentando isso. Acordo de meia-noite assustado, molhado de tanto suor. Não sei mais o que fazer. E como é esse pesadelo? É o seguinte, eu vejo a minha sogra, ela vem me comer, vem montada num monstro medonho. Aqueles olhos vermelhos saltando da cara, aquele corpo peludo, os dentes afiados, as unhas horríveis, a boca enorme ameaçando me engolir. Deve ser muito amedrontador. O senhor ainda não viu nada, doutor. Agora deixa eu lhe contar como é que era o monstro. A sogra do Ditão era uma verdadeira baleia, e ele não perdia a chance. Puxa vida, não é que essa história de regime resolve mesmo? A gente vê que a senhora está emagrecendo. Tô perdendo 3 quilos por semana. Mentindo a véia. Que beleza, quem sabe daqui a um ano a senhora não some de vez, hein? A professora, conferindo o dever de casa dos alunos, pergunta a Mariazinha: qual é a parte do corpo humano que fica até 7 vezes maior sobre o efeito de uma emoção ou de uma excitação? Mariazinha fica de pé, olha para o chão, esfrega o pé e diz: Bem, eu acho que sei, mas eu tô com vergonha de responder. A professora diz: senta-se, menina. Joãozinho, levante e diga pra turma qual é essa parte do corpo. É fácil, professora. É a pupila, que aumenta 7 vezes mais o seu tamanho original sobre efeito de emoção ou se ela foi excitada pela luz. Muito bem, Joãozinho. A professora parabenizou e em seguida foi conversar com Mariazinha. Enquanto a você, Mariazinha, ficaram provadas 3 coisas. Primeiro, você não fez o dever de casa. Segundo, você tem muita bobagem nessa sua cabecinha. E terceiro, quando você se casar, você vai ter uma grande decepção. Joãozinho passa diante de uma janela do padre com um pão na mão e a outra mão dentro do bolso. Boa tarde, seu padre. Boa tarde, meu filho. Vejo que você está com a semente da vida em uma das mãos. E o que você tem na outra? Ah, na outra eu tenho um pão, padre. Mamãe, por que estamos empurrando o carro até o precipício? Fica quieto, menino, senão vai acordar seu pai. Papai, é verdade que os contos de fada sempre começam com era uma vez? Olha, meu filho, nem sempre. Tem uns que começam assim: quando eu for eleito... Mamãe, no colégio tem um menino que me chamou de Mariquinha. E por que você não bateu nele? Ai, mamãe, ele é tão lindo. Mamãe, na escola me chamaram de mafioso. Amanhã mesmo eu vou resolver isso, menino. Tá bem, mãe, mas faça aparecer um acidente, mamãe. Mamãe, na escola me chamaram de mentiroso. Cala a boca, menino, que nem pra escola você vai ainda. Uma loira gaúcha, daquelas bem gostosas, resolve passar uma semaninha no Rio de Janeiro. No aeroporto, ela encontra uma amiga que avisa: ai, Juju, cuidado com o Rio de Janeiro, hein? Nessa época do ano faz 40 graus na sombra. Ai, pode deixar, eu vou tomar muito cuidado. Uma semana depois, ela se reencontra e a amiga vê a loira toda queimada, vermelha que nem um pimentão, e disse: eu não te falei, mulher, pra você tomar cuidado no Rio de Janeiro? Disse sim, eu fiz exatamente o que você me falou. Não andei nenhum minutinho na sombra. E olha só como é que eu fiquei. Uma loira chega na farmácia querendo pesar um bebê que estava no seu colo e diz: eu posso usar a balança para bebês? A moça da farmácia diz que a balança para bebês estava quebrada e ela teria que utilizar a balança normal. Primeiro pesamos a mãe sozinha, depois a mãe com o bebê e diminuímos. E a loira disse: vixe, pois não vai dar certo não, porque eu não sou a mãe dele, eu sou a tia. No hotel, a loira gostosona entra no elevador resmungando. E a pessoa que tomava conta do elevador disse: a senhorita vai pra qual andar? Ai, qualquer um, eu já errei o prédio mesmo.
Aquele milionário resolveu passar um final de semana no iate e convidou 6 loiras maravilhosas para acompanhá-lo. Depois de muita bebida, sexo, rock and roll, Chitãozinho Chororó, Gian Giovanni, Zezé de Camargo e Luciano e outras drogas, o ricaço erra o cálculo de uma manobra perigosa e bate num rochedo. Como ninguém sabia nadar, ficaram ali à mercê da sorte, boiando que nem merda. Até que surgiu um helicóptero para salvá-lo. O piloto do helicóptero jogou um cabo e os 7 se penduraram nele. Mas assim que o helicóptero começou a voar, o piloto avisou que um deles teria que se sacrificar, pois com tanto peso o cabo ia se arrebentar. Como nenhuma das lindas donzelas se manifestava, o ricaço falou: bem, eu acho que como cavalheiro que eu sempre fui, eu devo me sacrificar. Afinal, eu tenho o dobro da idade de qualquer uma de vocês e não quero privá-las de uma vida infeliz. Ele já ia dizendo adeus quando elas emocionadas começaram a aplaudir. Um médico é incumbido de dirigir um hospício. Ao fazer uma inspeção, nota a cara dos malucos toda ralada. Questiona com a enfermeira-chefe, que não lhe convence dizendo que por meses era assim. O diretor então dá um prazo de 24 horas para ela solucionar. No final do prazo, a enfermeira responde: já descobri, doutor. Tem um doido que era sargento do exército que risca o chão com o giz e faz os outros de soldado, colocando eles em fila e dando-lhes ordem, gritando: atenção, soldados, todos passando por baixo da linha. No manicômio estão a servir um pequeno almoço. Um dos loucos vira-se para a enfermeira e diz: menina Florinda, pode me dar um torrão de açúcar? Mas eu já lhe dei 6. Pois é, mas eles derreteram-se todos. Dois internos escapam do manicômio e andam pela estrada. Encontram um velho volante de carro e saem dirigindo. Adiante param no posto e pedem para encher o tanque. O frentista olha admirado e ironiza: eu acho que vocês estão com alguns parafusos soltos. Um dos doidos olha pro outro e comenta: tá vendo aí? Só foi a gente arranjar um carro e já vamos ter que começar a gastar. Havia 2 caras sobrevoando uma floresta, quando de repente o avião dá uma pane e cai. Os 2 que conseguem sobreviver começam a caminhar à procura de uma civilização e comida. De repente são pegos por uma tribo de canibais, que levam eles para o chefe da tribo. Os 2 desesperados imploram para não serem devorados. Dizem ao chefe que aceitam qualquer coisa para não morrerem. O chefe, muito bonzinho, lança um desafio. Manda os 2 rapazes voltarem para a floresta e trazerem 50 frutas de um tipo só, e voltarem em 1 hora. Depois de 30 minutos chega o primeiro com 50 jabuticabas. O chefe da tribo então manda eles enfiar todas na bunda, sem dar risada. Então ele começa e quando está na fruta 49 começa a dar gargalhadas. O chefe da tribo, sem entender, pergunta ao louco por que ele estava rindo, se ele já estava quase cumprindo o desafio. E ele responde: é que eu acabei de ver meu amigo ali que tá chegando com 50 melões. Um louco chega pro outro e pergunta: você sabe que horas são? Sei, responde o outro. Muito obrigado. Qual é a vantagem da esquizofrenia? É que nunca estamos sós. O menino liga para o avô e agradece pelo presente de aniversário. Vô, a bateria que o senhor me deu é ótima. O vizinho me paga 10 reais todo dia só pra eu não tocar nela. Certo dia a professora perguntou para um menino na sala: o que foi que você comeu hoje? Bolo. E a gargalhada foi geral. Todos os dias a professora fazia a mesma pergunta e a resposta era sempre a mesma. E os risos eram enormes entre os amiguinhos. Um dia o menino não aguentou mais e contou para sua mãe. E ela lhe disse: ah, meu filho, pois hoje você vai dizer que você comeu sopa. Na hora da aula a professora perguntou: menino, o que foi que você comeu no almoço hoje? Eu comi sopa. Todos ficaram espantados e a professora torna a perguntar: quanto? Hoje eu comi 2 fatias de sopa. O menino vai com a sua irmã visitar a avó. Vovó, como é que as crianças nascem? Bem, a cegonha traz as criancinhas no bico, meus netinhos. Nisso o menino cochicha pra sua irmã: e aí, o que é que você acha? A gente deve contar a verdade pra ela ou não? A sogra chega ao portão e encontra o genro saindo com a mala, furioso. O que aconteceu, meu filho? Aconteceu que eu fui viajar e mandei um telegrama pra sua filha avisando que eu voltaria hoje. Chega em casa e o que é que eu encontro?
Ela com outro sujeito na cama. Nem mandando um telegrama ela me respeita mais. É o fim, estou indo embora pra sempre. Calma, deve haver algo errado nessa história. Minha filha jamais faria uma bobagem dessas. Espere um pouco que eu vou verificar. Alguns minutos depois, a sogra volta sorridente. Eu não disse pra você que tinha alguma coisa errada? Minha filha nem recebeu seu telegrama. Que sua sogra não se chame Esperança, pois a esperança é a última que morre. Sogra só deveria ter 2 dentes, um pra doer e o outro pra abrir garrafa. Eu enviuvei e casei com a minha cunhada só pra economizar sogra. Sogra é igual a carro a álcool. Você ainda vai ter uma. Sogra não é parente, é castigo. Eu só não mando a minha sogra pro inferno porque eu tenho pena do diabo. Se sogra fosse boa, você não tinha só uma. A única sogra que presta é a da minha mulher. Sogra é igual a cerveja, só é boa gelada e em cima da mesa. O maior castigo para um bígamo é ter 2 sogras. O professor de ciências do 3º ano faz perguntas a um veterano na sala. O macaco vive uns 14 anos aproximadamente. O bicho preguiça, uns 30 anos. E a cascavel, 78 anos, 6 meses e se ainda estiver viva, 2 minutos. O professor admirado. Como você é esperto, como é que você sabe disso? É que eu tenho uma sogra em casa. Dois amigos chegaram em uma cidade do interior de São Paulo e quando desceram na rodoviária depararam-se com uma grande multidão descendo pela rua principal da cidade. Curiosos, foram até o início daquela imensa massa e notaram tratar-se de um enterro. Perguntaram a um rapaz que estava bem na frente ajudando a carregar o caixão: quem de tão importante faleceu? E o rapaz lhe respondeu: infelizmente minha sogra. E do que foi que ela morreu? Tá vendo aquele cachorro ali embaixo do caixão? Então foi ele que mordeu minha sogra e ela morreu. Eles ficaram chocados com aquilo e disseram ao rapaz: escuta aqui, meu rapaz, será que você não pode emprestar um pouquinho esse seu cachorro? Lógico, minha amiga, é só você entrar na fila que vem aí atrás. O cara chega no trabalho todo arranhado, mordido, com hematomas no rosto. Ao ver aquela figura grotesca, o colega de trabalho pergunta: o que aconteceu? Nada, é que eu acabei de enterrar minha sogra. Mas e esses ferimentos? É que ela não queria entrar no caixão. Um menino foi para o circo, chegando lá o apresentador do circo disse: eu dou 30 mil reais para quem fizer esse elefante saltitar, sentar e falar. Quem se oferece? Então o menino levantou a mão e disse: eu faço, agora tem que ser tudo com a luz apagada. E as luzes se apagam. Então o menino dá um chute nas bolas do elefante e o elefante começa a saltitar de dor. As pessoas aplaudem e o apresentador do circo diz: segunda tarefa, fazê-lo sentar. Apaga a luz, disse o menino. E as luzes se apagam. O menino então pega um taco de golfe e dá uma paulada nas bolas do elefante e as luzes se acendem. E o elefante senta de dor. Incrível, disse o apresentador. A terceira e última tarefa, a mais difícil de todas: fazer nosso elefante falar. Apaga a luz, disse o menino. Apaga a luz, coisa nenhuma, disse o elefante. A sogra do cara morreu e lhe perguntaram: o que fazemos? Enterramos ou cremamos? Os dois, não podemos facilitar. Dona Maria, já com seus 70 e muitos anos, possuía um genro generoso, que todos os dias ia a um bar a uns 4 quilômetros aproximadamente buscar um maço de cigarros. Um dia a velha veio a falecer, o genro generoso para a despedida colocou no caixão uns 20 pacotes do cigarro. Quando chegou um amigo e alertou perguntando: você realmente gostava mesmo da sua sogra, né? E ele respondeu que a adorava, e o amigo lhe perguntou: já que você disse que gosta tanto dela, eu acredito, vendo que você mandou até cigarro, mas por que você também não mandou umas caixas de fósforo? E o genro respondeu: liga não, meu amigo, pra onde ela vai tem muito fogo. Num baile beneficente do colégio, Joãozinho resolve tirar a irmã de uma das professoras para dançar. A senhorita poderia me dar o prazer dessa dança? Convida ele cheio de galanteios. Eu não danço com criança, respondeu ela secamente. E ele, sem perder o rebolado: 1000 perdões, eu não sabia que a senhora estava grávida não. Joãozinho entrou no bar de seu Jorge correndo e gritando: seu Jorge, o senhor não sabe o que aconteceu com seu filho. O que foi, menino? Perguntou o velho aflito. Ele tava passando na frente da construção e caiu um saco de cimento bem na cabeça dele. Oh, meu Deus do céu, não é possível, eu acho que eu vou ter um treco. Calma, seu Jorge, podia ter sido pior se o saco tivesse cheio.
Na sala de aula, o professor pergunta a Juquinha: Juquinha, para que serve o algodão? Não sei não, senhor. Pense bem, de que são feitas suas calças? De roupas velhas do meu pai. O filho conta pra mãe: Mãe, eu descobri o lado bom da escola. E qual é, meu filho? É o lado de fora. A mãe do menino guloso comprou um bolo. O menino come quase todo o bolo e ainda pediu mais um pedaço. E a mãe lhe alertou: Meu filho, se você comer mais um pedaço, você vai explodir. E o menino rapidamente responde: Pois então me dê um pedaço e saia correndo, mãe. Mamãe, a privada dá voltas? Não, filhinho. Vixe, então eu caguei na máquina de lavar roupa. Joãozinho chega em prantos da escola. Mamãe. O que foi, meu filho? Os outros meninos, mamãe. Eles ficam me chamando de cabeção. Não liga pra eles, meu filho. Mas é todo dia, mamãe. Eu não aguento mais, não. E por que é que você não bate neles? Eu tento, mamãe. Só que eles correm e eles entram numa rua bem estreitinha. Um sujeito está parado na porta de um boteco quando vê um garoto com um cachorro enorme, todo pintado de vermelho, sendo puxado por uma corda amarrado nos seus testículos. Comovido com o sofrimento do cachorro, o sujeito aborda o garoto. O que é isso, meu filho? O que você está fazendo? Eu tô brincando de bombeiro. Achando que seria mais fácil se entrasse na onda do garoto, o cara sugere: Então por que você não amarra a corda no pescoço do cachorro? O seu carro ia ficar muito mais rápido. Eu sei, mas aí eu ia ficar sem a buzina. O marido chega pra mulher e diz: Querida, faça suas malas que de hoje em diante você vai morar com o Carlos. Como assim? Simples, eu joguei você no jogo de cartas e perdi. Como você pode fazer uma coisa dessas? Ué, roubando, ora. Contam que em 2003 o presidente Bush dos Estados Unidos foi visitar um asilo de loucos na Pensilvânia. Coisa de primeiro mundo o asilo. Tudo bem arrumadinho, bem organizado, os loucos dispostos em alas conforme a categoria. Um prédio abrigava os Napoleões. O outro estava cheio de latinos que se diziam Fidel Castro. Uma sala com 3 ou 4 Fernando Henriques e assim por diante. Cada maluco em seu devido lugar. A certa altura, o diretor do hospício conduziu o presidente Bush ao maior, o mais bonito e mais decorado pavilhão e falou: Presidente, esse pavilhão é uma homenagem ao senhor. O diretor abriu a porta de um enorme salão onde estavam mais de 100 loucos. Todos eles absolutamente iguais ao Bush. Ah, que beleza! Suspirou o presidente. Todos querem ser iguais a mim? E foi entrando para conversar com os outros Bushes. De repente deu-se o inesperado. Os loucos enlouqueceram e foram para cima do Bush. Quer dizer, todos foram para cima de todos e logo ninguém mais sabia quem era quem. Depois que a segurança do presidente conseguiu acalmar a situação, sobraram 4 Bushes, entre os mais de 30 mortos e quase uma centena de feridos. E a dúvida, qual dos 4 é o presidente? A direção do hospital convocou a reunião do conselho psiquiátrico, fez uma avaliação criteriosa e identificou entre os 4 sobreviventes o verdadeiro presidente Bush. O presidente Bush se arrumou, vestiu a roupa, voltou para a Casa Branca. No dia seguinte, Bush mandou invadir o Iraque. Placa fixada num consultório psiquiatra. Esquizofrênicos, preço da consulta em dobro. Um louco foi visitar um amigo louco que morava em outra cidade. Chegou na casa de seu amigo, o louco bateu na porta e o louco lá de dentro respondeu: Eu não tô em casa não. Então o louco que tava lá fora respondeu: Ai, não tá não? Ainda bem, porque eu nem vim. O marido olha na carteira da mulher e vê R$1.000. Zuleika, onde foi que você conseguiu todo esse dinheiro? Foi na raspadinha, foi? Não, querido, foi na cabeludinha mesmo.
Uma noiva, uma amante e uma casada decidiram fazer uma brincadeira. Seduzir seus homens usando uma capa, corpete de couro, máscara nos olhos e botas de cano alto, para depois dividir a experiência entre elas. No dia seguinte, a noiva iniciou a conversa. Ai, quando meu noivo me viu usando um corpete de couro, botas de 12 centímetros de salto e máscara nos olhos, me olhou intensamente e disse: você é a mulher da minha vida, eu te amo. Em seguida fizemos amor apaixonadamente. Então o amante contou a sua versão. Ai, meu amor, quando meu amante me viu usando todo aquele corpete de couro e todos aqueles badulaques, não disse nada, se atirou em cima de mim e me agarrou e fizemos amor a noite toda. Aí foi a vez da casada. Quando meu marido chegou em casa e me viu usando aquela roupa toda de couro, ele disse: fala aí, Batman, cadê a janta? Dois amigos inseparáveis tinham como rotina um happy hour semanal num bar. Naquele dia, durante o encontro, um deles percebeu que o outro estava meio estranho. Aconteceu alguma coisa, rapaz? Você tá tão distante? Aconteceu uma coisa meio constrangedora. Eu não sei nem se eu quero falar sobre isso. Desabafe, homem. Pode falar. Sabe o que é? Minha mulher fugiu ontem com outro homem. É mesmo, rapaz? Com quem? Com meu melhor amigo. Nessa hora, o cara que estava fazendo as perguntas irritou-se. Poxa, cara, eu te conheço desde menino. Sempre contamos um com o outro pra tudo. Seu melhor amigo sou eu. E o outro abriu um sorriso e disse: ah, você era. Até ontem. O cara casado há 5 anos desabafa com um amigo solteiro. Antes do meu casamento eu falava muito e minha mulher só escutava. Nos primeiros meses do casamento, minha mulher falava muito e eu só escutava. Agora os dois falam muito e quem escuta são os vizinhos. O camarada chega de viagem um dia mais cedo e encontra a mulher na cama com o amante. Corre daqui e veste dali e o marido encontra uma oportunidade de usar todos os palavrões que havia aprendido. Assim que os pelados se recompõem, a mulher em prantos pede ao marido: por favor, Armando, vamos resolver esse problema sem o uso da violência. Ah, é? E eu posso saber como? Eu tenho uma ideia. Intervém o amante. Podemos disputá-la em um jogo de sinuca. Quem perder mais rodadas depois de 2 horas de jogo, sai da vida dela definitivamente. Eu topo, disse o marido. Mas tem uma condição. Qual? Vamos jogar apostando dinheiro pra ficar um pouco mais emocionante. Infeliz com seu casamento e inspirado por um filme que assistiu, um cara resolveu se livrar da sua mulher. Enquanto ela dormia, ele fez todo o arrumado, depois cavou um buraco no chão e enterrou o cadáver. Alguns minutos depois, quando ele terminava de limpar toda a sujeira, toca a campainha. Era a polícia. O senhor está preso. Sem esnobar nenhum gesto de defesa, ele se entregou. Diante do juiz, intrigado com a esperteza dos policiais, ele pergunta: poxa vida, como é que vocês fizeram para descobrir tão rápido? No filme que eu vi na TV, o cara fez a mesma coisa e eles descobriram 30 anos depois. E o juiz respondeu: certamente o cara morava numa casa térrea e não num apartamento como o senhor, não é? O marido estava desempregado há mais de 1 ano e as dívidas acumulavam a cada dia, quando a sua mulher resolveu entrar para a vida fácil. De tanto insistir, acabou convencendo o marido de que o único jeito era rodar a bolsinha. E lá foi ela pro primeiro dia da esquina. Lá pelas 4 da manhã ela volta toda acabada, cansada, e o marido se encontra preocupado dentro de casa. Benzinho, ainda bem que você chegou. Tá tudo bem? Quanto conseguiu arrecadar? Sim, eu estou bem. Eu consegui arrecadar R$501. Que maravilha! Mas vem cá, quem foi o desgraçado que te pagou R$1? Todos, meu amor. A mulher acorda no meio da noite e constata que o marido não está na cama. No silêncio da noite, ela ouve um resmungo no andar de baixo. Desce as escadas, procura por toda parte, mas não consegue encontrá-lo. Escuta um lamento. Alguém como se fosse soluçando. Então ela desce até o porão e encontra o marido, encostado num canto do cômodo, virado pra parede, soluçando feito uma criança. E ela perguntou: o que aconteceu? Você lembra quando seu pai nos flagrou na cama quando você tinha 16 anos? Sim, eu lembro. Lembra-se que ele me deu apenas 2 alternativas? Ou casava com você ou pegava 20 anos de cadeia? Sim, eu lembro. O marido, quase desmanchando de chorar, diz: hoje é o dia que eu estaria saindo da cadeia.
O marido liga pra casa no meio da tarde. Oi, minha rainha, como é que está o seu dia? Ai, tudo ótimo. Que bom. E as crianças estão bem? Estão brincando sem parar, não se preocupe. Ótimo, perfeito. Eles já almoçaram, se alimentaram bem? Sim, comeram muito bem, já fizeram o tema de casa e agora estão brincando. Que bom. E me conta, minha linda, o que vai ter para o jantar hoje? O seu prato preferido, já coloquei a cerveja na geladeira. Uau, bife, milanesa e cerveja. Por isso que eu te adoro tanto. Bom, está tudo tranquilo em casa então. Fica tranquilo, está tudo bem. Ah, mais uma coisinha. Você me promete que hoje à noite colocará aquele baby doll preto pra mim? Faço tudo pra te agradar. E não vou esquecer o perfume que você mais gosta. Mesmo? Obrigado, meu amor. É por isso que eu te amo tanto. Sei. Daqui a pouco eu te vejo, tá, meu amor? Vou ficar esperando ansiosa. Certo, agora me chama a patroa aí, tá? Numa rádio do interior, o locutor anuncia um concurso. Olha aí, pessoal, quem ligar agora e fizer uma frase com uma palavra que não existe no dicionário, ganha 2 entradas para o cinema. Então o telefone toca. Alô, quem é? Oi, é o Van Clenildo, do Jardim Tilápia. Olá, Van Clenildo. Já conhece a brincadeira? Qual é a sua palavra? Sim, a minha palavra é Vice. Vice? Como ela se escreve? É assim, ó. V-A-I-C-E. Bom, realmente essa palavra não existe. Pode falar então a frase? Ok, lá vai. Vai se lascar. E o ouvinte desliga o telefone. Constrangido, o locutor tenta avisar aos outros ouvintes. Que isso, pessoal? Vamos colaborar. Tem crianças ouvindo o programa. Vamos para a próxima ligação. Oi, eu sou o Joselito. Aqui é do bairro Perobal dos Macacos. E então, Joselito, qual é a sua palavra? É Eude. Eude? Como se escreve? É assim. E-U-D-I. Certo, essa palavra não está mesmo no dicionário. Pode fazer uma frase, Joselito? Certo, lá vai. Sou eu de novo. E vai se lascar. A mulher estava cansada de receber broncas do marido. Então ela ligou para sua mãe. Eu não sei mais o que fazer. Meu marido só me dá bronca. Eu acho que eu vou passar uma semana aí com a senhora pra castigar ele. E a sua mãe, muito esperta, despertou. Se é pra castigar, deixa que eu vou passar uma semana aí. O filho chega da escola e repara que sua mãe está um pouco mais barriguda. E a mãe explica. É que seu pai me deu um bebê. O menino sai correndo e encontra o pai e pergunta. Papai, você deu um bebê pra mamãe? Sim, meu filho. Após o senhor sabia que ela comeu? Chega a tá de bucho cheio? Um homem encontra com seu amigo na rua e diz: Rapaz, você é igualzinho a minha sogra. A única diferença é o bigode. E o amigo responde: Mas eu não tenho bigode. Mas minha sogra tem. Um menino pediu pra sua mãe: Mãe, me leve hoje no zoológico. E a mãe do menino respondeu: Não, meu filho, quem quiser lhe ver que vem aqui em casa. Um sujeito entrou numa quitanda e pediu 2 melões. O senhor vai querer verde ou maduro? Tanto faz, não são pra mim não. Posso saber pra quem são? É pra minha sogra. Ainda ontem ela me disse que daria metade da vida por um melão. O menino ganha R$1 da mãe e vai pra lanchonete. Chegando lá, pergunta ao dono: Moço, tem pão? Não. Moço, tem salgado? Não. Moço, tem bolacha? Não. Moço, tem salgadinho, barra, bala de chocolate ou algo do tipo? Não. E o que é que vocês têm aí? Nada. E por que vocês ainda estão abertos? Porque não tem porta. Na sala de espera de um grande hospital, o médico chega para um cara muito nervoso e diz: Tenho uma péssima notícia para lhe dar. A cirurgia que fizemos na sua mãe... Ah, ela não era minha mãe não. Era minha sogra, doutor. Nesse caso, então, tenho uma boa notícia para lhe dar. Três loucos conseguiram fugir do hospício. Então, andando pela rua, um deles teve uma ideia. Vamos brincar de maçãzinha? Os outros 2 gostaram da ideia e subiram em um pé de maçã. O primeiro louco pulou enquanto gritava: Eu tô maduro! Pá! Se espatifava no chão. O segundo louco pulou enquanto gritava: Eu tô maduro! Pá! Se espatifou no chão. O terceiro louco não queria pular. Então os outros 2 gritaram debaixo do pé de maçã: Pula aí, Zé! E o Zé respondia: Não, eu tô
tô verde. No dia seguinte eles persistiram. Pula aí, Zé. E o Zé respondia, não, eu tô verde. Na semana seguinte eles tentaram novamente. Pula aí, Zé. E o Zé respondia, não, eu tô verde. Já estressados com a demora, eles falaram ao Zé, Zé, enfia o dedo na bunda e cheira. Após enfiar e cheirar, Zé pulou da árvore enquanto gritava, eu tô é podre. O diretor do hospício vai ao pátio e vê que todos os loucos estão com um galo na cabeça. Quem é o responsável por isso? Queria saber ele. E um dos loucos responde, é o Valmir. Ele desenhou uma linha no chão e duvidou que a gente conseguia passar por baixo dela. Um sujeito estava saindo do seu apartamento com uma mala e cruza com o vizinho que lhe pergunta, onde é que você vai com essa mala, Alberto? Tá se mudando? Ai, minha sogra me enchendo o saco. Pra você ter uma ideia, ontem mesmo ela me xingou de vagabundo, inútil, preguiçoso, insensível, cretino, fracassado. Aí eu cansei. O que, rapaz? Que velha folgada. Se eu fosse você, eu dava um jeito nela, cortava ela em 4 pedaços e jogava no rio. E o que é que você acha que tá dentro dessa mala? A mãe, que não havia encontrado os 10 reais que havia deixado na mesinha, diz ao filho, meu filho, só eu e você estamos aqui e meu dinheiro sumiu. E a mãe começou a bater o pé. E daí, mãe? Você pegou, devolva. Não dá, mãe. Eu peguei e dei pra um menino muito pobre que tava com fome e queria ir na padaria comprar um bolo. E quem é esse menino? Eu. Um sujeito chega pra filha e pergunta o que ela quer de presente de aniversário. Eu quero uma boneca de pano. Exclama a menina. Uma boneca de pano, filha? Pergunta ao pai surpreso. Eu pensei que você só gostasse de bonecas da Barbie. Sim, pai, mas eu já tenho 5 Barbies e elas precisam de uma empregada, né? Um marinheiro passou um ano navegando e quando volta encontra sua esposa com um filho japonês no colo. Irritado por nem ele nem a esposa serem japoneses, o marinheiro pergunta à esposa o que havia acontecido e ela calmamente lhe explicou. Ele nasceu branquinho e sem os olhos puxados, mas como eu não tinha leite, uma ama de leite japonesa se ofereceu para amamentá-lo. Eu aceitei e ele ficou assim. Como o marinheiro não entendia nada de crianças, resolveu perguntar à sua mãe se era realmente possível acontecer uma coisa dessas. A velha, depois de escutar tudo, respondeu indignada. É claro que é possível, meu filho. Quando você nasceu, aconteceu a mesma coisa. Eu não tinha leite e coloquei você pra mamar numa vaca. E é por isso que você tá tão chifrudo desse jeito. Um cara vai ao tribunal acusado de dar fim à sua esposa e o juiz inicia o interrogatório. Senhor João Francisco da Silva, o que o senhor tem a dizer em sua defesa? Bem, meritíssimo, eu voltei pra casa um pouco mais cedo e encontrei minha mulher na cama com meu melhor amigo. Isso foi demais pra mim, eu tive que fazer alguma coisa. Bem, isso é tudo, eu não tenho mais nada a dizer. Mas espere, não há nada sobre o seu amigo aqui no processo verbal. O senhor poderia nos dizer o que aconteceu com ele? Bem, meritíssimo, eu sempre gostei muito dele. Eu acho que ele não teve culpa, não. O máximo que consegui fazer foi deixá-lo uma semana preso na coleira, sem comer ração. Mas depois eu fiquei com pena dele. Um cara foi até uma cartomante, ela olhou atentamente para a bola de cristal e falou: eu vejo que você tem 2 filhos. E ele respondeu: a senhora tá enganada, eu tenho 4 filhos. Isso é o que o senhor pensa. A velhinha com mais de 80 anos, mas toda elétrica, entra na farmácia. Você tem analgésico? Temos sim, senhora. Você tem aquele remédio contra reumatismo? Temos sim, senhora. Vocês têm Viagra? Temos sim, senhora. Vocês têm remédio pro coração? Temos sim, senhora. Vocês têm aquela pomada anti-ruga? Temos sim, senhora. Vocês têm gel pra hemorroida? Temos sim, senhora. Vocês têm bicarbonato? Temos sim, senhora. Vocês têm antidepressivo? Temos sim, senhora. Vocês têm sonífero? Temos sim, senhora. Vocês têm remédio pra memória? Temos sim, senhora. Vocês têm fralda pra adulto? Temos sim, senhora. Vocês têm? Minha senhora, aqui é uma farmácia. Nós temos isso tudo. Qual é o seu problema? É que eu vou me casar no final do mês. Meu noivo tem 95 anos. E nós gostaríamos de saber se podemos deixar nossa lista do casamento aqui com vocês.
O marido virou-se pra mulher e disse: Meu bem, vamos colocar notas de R$5 no cofre toda vez que nós fizermos amor. E a mulher concordou. Quando chega no fim do ano, ele disse: Vamos ver quanto é que nós já temos? Ao abrir o cofre, ele ficou surpreso e perguntou: Por que aqui dentro tem notas de R$10 e de 50? E ela respondeu: Você pensa que todo mundo é pão duro que nem você? O sujeito está no motel com o amante curtindo a pernoite quando ela resolve interromper o silêncio. Ricardo, por que você não corta essa barba? Se dependesse de mim, meu amor, eu tirava. Você sabia que minha mulher seria capaz de me matar se eu aparecesse em casa sem barba? Ora, querido, faça isso por mim, por favor. O sujeito continua dizendo que não dá, até que não resiste às súplicas da amante e resolve atender o pedido. Depois do trabalho, ele passa no barbeiro e em seguida vai a um jantar de negócios. E quando chega em casa, a esposa está dormindo. Assim que ele se deita, sente a mão da esposa afagando o seu rosto e a sua voz sonolenta: Carlão, você ainda está aqui? Vai embora, meu marido já está para chegar. O marido chega mais cedo do trabalho e surpreende-se com a mulher e o seu melhor amigo em pleno ato sexual, na sua própria cama. Cláudia, minha esposa querida, como é que você pode fazer isso comigo? Eu que durante todos esses anos sempre fui um marido fiel, te amei como ninguém, dediquei toda a minha vida a te fazer feliz. E você, Gustavo, a quem eu considerava como um irmão, a quem sempre amparei nos momentos difíceis, eu sempre te admirei, você era um exemplo de... Ei, vocês querem parar de fazer essas coisas aí, prestar atenção no que eu tô falando? Definição de casamento: é um meio caríssimo de ter roupa lavada de graça. Conversa entre dois grandes amigos. Eu tô muito chateado. Descobri que minha mulher é uma tremenda mentirosa. E rapaz, por que você acha isso? Imagine só que ela não apareceu ontem à noite em casa. E quando eu perguntei por onde ela andou, ela disse que tava com a irmã dela. E não tava, não? Claro que não. Quem passou a noite com a irmã dela fui eu. Mais uma vez, aquela típica cena. O marido chega em casa e pega a mulher com o outro na cama. Mais do que depressa, ele se organiza pra dar fim ao Ricardão, quando a esposa interrompe: Pare, não faça isso, por favor. E o marido furioso grita: Me dê uma única razão pra eu não acabar com esse sujeito. Esse sujeito é o pai dos seus filhos. A netinha chega na avó e pergunta: Vó, o que acontece depois que a gente casa? A avó, sendo sincera e lembrando a época do seu falecido marido, fala: Ah, minha netinha, seu marido depois de casar, ele vai te levar pra um lugar maravilhoso. Aí ele vai te carregar no colo até o quarto e lá vai tirar o seu vestido, sua calcinha. Aí a netinha interrompe dizendo: Ah, vó, esse negócio de fazer sexo eu já sei. Eu quero saber o que é que vem depois. Um marido diz à sua mulher: Eu não odeio a sua família. Aliás, eu gosto da sua sogra muito mais do que da minha. Apaixonado, o rapaz anuncia ao seu pai que vai se casar. Que ótimo, meu filho. Quem é a felizarda? É a Jéssica, papai. Filha do seu amigo Alfredo. Filho do Alfredo? Mas você não pode se casar com essa moça? Por que não? Sabe o que é? É que logo que eu me casei com sua mãe, toda vez que o Alfredo viajava, a mulher dele vinha dormir aqui em casa. E uma vez, você sabe o que é que aconteceu, né? Quer dizer que a Jéssica é minha irmã? E o pai confirma com a cabeça e o rapaz se tranca no quarto chorando, desesperado. Pouco depois a sua mãe vai consolá-lo. O que houve, meu filho? É que o papai me contou que eu não posso me casar com a Jéssica. Que bobagem, meu filho. É claro que você pode se casar com ela. Mas ela é minha irmã. Sabe o que é? Logo que eu me casei com seu pai, todas as vezes que ele viajava, eu ia dormir lá na casa do Alfredo, meu filho. O bom, o ruim, o terrível e o mais terrível ainda. O bom, sua esposa está grávida. O ruim, você está desempregado. Terrível, são quadrigêmeos. Mais terrível ainda, você fez vasectomia no ano passado e não contou. O bom, você arranjou uma gata quente pra bater um papo via chat. Começou no erótico, partiu pra sacanagem e descambou pra pornografia pura. O ruim, não aguentando aquilo, você revelou a sua identidade. O terrível, ela responde que te conhece e que não vai dar pra continuar porque você não passa de um canalha. O mais terrível ainda era a sua sogra.
O bom, seu filho passou da puberdade. O ruim, ele está envolvido com a vizinha da frente. O terrível, você também está. Mais terrível ainda, a garota está grávida. O bom, sua esposa não fala mais com você. O ruim, ela quer o divórcio. Terrível, ela é advogada. Mais terrível ainda, você se casou com comunhão de bens. Duas mulheres vão pedir justiça ao rei Salomão. Apontaram para um bonito rapaz e o acusaram de haver jurado se casar com a filha de cada uma. Salomão, sempre justo, sentencia: guardas, cortai o rapaz ao meio e dai a cada uma dessas donzelas uma metade. Louva a vossa justiça, majestade. Admite a primeira mãe com um sorriso feliz. Não, majestade. Desesperada diz a segunda: Melhor é que ele seja entregue a que não é a minha filha. Salomão, sempre sábio, volta-se para a primeira mãe e decide que esse jovem seja marido da tua filha, pois tu concordastes em vê-lo cortado em dois. És legitimamente a verdadeira sogra. A garota chega pra mãe reclamando do cetismo do namorado. Mamãe, o Mário disse que não acredita em inferno. Case-se com ele, minha filha, e deixe comigo que eu faço ele acreditar. Uma honesta menina de 7 anos admitiu calmamente para seus pais que o menino havia dado um beijo depois da aula. E como aconteceu isso, filha? Perguntou a mãe assustada. Não foi fácil, mamãe, mas 3 meninas me ajudaram a segurá-lo. O pai dá uma bronca no garoto. Luiz Gustavo, você já está com 12 anos e você só sabe contar até 10. Desse jeito você pensa que vai ser o que na vida, menino? Ah, pai, eu penso em ser juiz de boxe.